Sejam bem-vindos, amigos vascaínos. Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast da Colina Oficial. Mais uma vez com convidados, né, Igor? Isso aí, pô. Temos aqui convidados, Léo. Tudo bom, Léo? Sejam bem-vindos. Beleza? Igão. Temos uma fera braba aí pra falar um pouquinho de futebol aí. Eu vou ler um pouquinho da biografia dele. Eu falei, até fiz uma história aqui no meu Instagram. Eu falei, galera, vou perder 5 minutos na biografia do cara. O cara tem muita coisa aí pra falar. Conteúdo é tem que muito não conteúdo. falta. Ele foi diretor de futebol do Serrano FC. Ele é diretor técnico da CBF School. Tutor da FCB Escola, que é uma escola do Barcelona, né? É um trabalho interessante que o Barcelona tem aqui no Brasil. Consultor da Pelé Academy, pelo Resende, pelo Lyon. Capacitação de futebol no Olympique de Lyon, na França. Curso de treinadores na FIFA em nível avançado. Coordenador regional do programa da FIFA 11 pela saúde. Formado em executivo de futebol pela CBF Academy. Curso de qualificação de treinadores da CBF. Pós-graduado em administração e marketing esportivo. Ufa! Formado em educação física e ex-atleta de futsal do Flamengo, Vasco, Botafogo, entre outros clubes. E hoje ele é diretor de futebol, diretor executivo de futebol do Resende FC. A gente está aqui com Otávio Vasconcelos. Grande Octávio. Grande Otávio. Obrigado. Terminei aqui a apresentação suado, parece correr a maratona. Otávio, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Aqui a gente está aqui para falar à vontade de futebol, de atualidades. A gente vai falar bastante desse teu currículo aí, beleza? Não. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, agradeço o carinho de vocês aí. E tô aí para tentar falar um pouquinho. Vivi um pouquinho aí dessas coisas que você falou aí, mas eu acho que a gente tem coisa para acrescentar, vai bater um papo aqui legal. Com certeza. Cometi algum erro aqui? Não, na verdade, certinho? a escola do Barcelona hoje não tem mais. Não tem mais? Na verdade, a gente trouxe a escola do Barcelona, a empresa que a gente trabalhava, pro Brasil, né? E foi o boom das escolas de futebol, cara. Eu posso falar assim que aí depois surgiu outras e tal. Que maneiro. Até o PSG hoje surfou a nossa onda aí e é uma das escolas que deu certo. E era um trabalho mais voltado para captação de atleta também, de base, ou para formação Não, de maneira não, geral não. de profissionais de futebol? Não, na verdade era uma escola de futebol mesmo, era desenvolvimento dos atletas, né? A ideia do Barcelona era fortalecer a marca no Brasil. Só que o trabalho era tão bom, mas tão bom, que os atletas começaram a ir para os clubes. Então a gente fez uma equipe competitiva e começou a fazer jogo duro com os times grandes. E aí foi daí que surgiu a ideia da gente, na empresa que eu trabalhava, pegar uma bandeira de um clube de futebol pra gente poder botar esses meninos pra competirem contra Vasco, Flamengo. E aí foi bem legal. Bacana, eu vi aqui na tua biografia que você tem alguma relação com o Lyon e tal. Foi no período da parceria do Resende com o Lyon? Como é que foi isso daí? Isso. Foi no período do Lyon. A gente tava fazendo consultoria lá. Aí ficamos um período lá em Lyon, né, no CT. Bem legal, cara. A estrutura dos caras... Como é que é a estrutura lá? Nota 1 milhão, assim. É tipo uma cidade. Ele fez tipo uma cidade do Lyon, né? E a base todo estruturado, feminino muito bom, né? O profissional. Isso é recente, essa visita lá, esse tempo lá? Não, só pra gente entender o ano, isso assim. foi... Porque você tá dizendo que é 1 milhão, assim, né? Deu uma nota máxima pro Lyon. Só pra entender em que ano você foi pra... Agora de cabeça, Não eu sou lembro. ruim de negócio de data. Não, tá bom. Mas Mas já tem um tempinho. tem né? um tempinho. Deve ter uns 3 anos aproximadamente. Acho que eu... Uns 4 anos, uns 4 anos. É. Uns 4 anos. Foi Dessa- pós-pandemia? Pô, pandemia já tem tanto tempo. Não, né? não. Foi não. 20, né? A Não, pandemia então foi 20. foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Antes da Então já pandemia. tem um bom tempo já. Foi antes da pandemia. Então segue a evolução lá, provavelmente. Deve estar melhor ainda. Não, é que na verdade agora o Textor pegou, né? É. E aí tá... Continua a mesma estrutura, mas... Eu não sei como é que tá andando, porque assim, antes era outro presidente, né? Sim. Que tinha Chegou ali... a trabalhar no período que o Juninho tava lá, não, né? Então, a gente chegou a encontrar o Juninho, lá é tudo do Juninho, né? impressionante tudo, copo, o outdoor, Juninho lá é o cara É o rei, mesmo. né? É bem legal mesmo. Cara, Otávio, vamos lá. Ele era, desculpa, Igor, Nada. ele era o diretor de futebol na Então, época. eu imagino isso. Ele era o diretor de futebol No na período da época. pandemia, acho que o Juninho É, era o porque ele diretor de passou um futebol. bom tempo lá, Foi. pô. É isso, ele era o diretor de futebol. Que levou o Silvinho, vai ser o treinador, foi nesse período que eu tava lá. Bacana. Dessa Maneiro. biografia dele aí, o mais importante é o ex-atleta de futsal, que foi o elo de ligação com a nossa estrela aqui, né? É isso Fala aí. Não, então. Ou não foi? Bom, primeiro vou agradecer pro Otávio de antemão aqui a presença,
Pô, desde que eu falei com ele, falei, Otávio, vamos lá pra gente poder conversar, falar um pouquinho de bola. Ele falou, porra, você que manda. Eu falo, para com isso. Otávio, vamos lá. Que hora? Não, você que manda, porra, você que manda. Não é assim também, porra. O cara cheio de compromisso. Mas, porra, se colocou à disposição. Então, porra, obrigado por estar aqui, irmão, dando essa força aqui pra gente, poder vir aqui e passar um pouquinho da tua experiência que você viveu. E aí, assim, aproveitando... Bom, o Otávio eu conheci em 1999. Pô, a gente teve o prazer de jogar junto, ser campeões juntos, né? Verdade. Treinado pelo nosso mestre Zé Ricardo, pô, que já esteve aqui conosco. Pô, uma fera braba. E o que eu queria que tu, pô, contasse, assim, você, depois que você parou de jogar, né, o futsal, você começou a faculdade, você projetava estar aonde você está hoje ou as coisas foram acontecendo, você pensou em ser treinador? Como é que foi esse teu caminho lá de trás, quando tu começou a cursar educação física? O que tu queria, assim? Eu queria te agradecer aí o carinho. Era craque, tá? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala Era isso. Craque. Para, Não, para. a gente viu jogar, né, Léo? A gente viu jogar. A gente sabe viu, que ele... mas a gente não viu no auge. De maneira amadora, eu treinei. Ó, E eu trouxe um apelido pra ele que pegou até hoje. Estrela. Toca no Estrela. Estrela, vem aqui, quero falar contigo. Virou Estrela, É isso pegou. mesmo, é isso mesmo. Merecido. Era diferenciado. Eu só não vou falar pra separar o corte, Fernando, porque senão vai ficar repetitivo. Toda semana mesmo corte. Vai, fala aí, Não, cara. mas assim, pô, nosso time era muito bom, né? Porra, era muito bom, Era não muito tinha bom. como a gente não ganhar. A gente era obrigado a ganhar. Esse é aquele o jogo. mesmo. Pô, mas tinha maior peso nas... Pô, é peso nas costas. A gente tinha que ser campeão, meu irmão. Explica pra quem tá vendo o episódio pela primeira vez. Qual era o time e onde é que você É jogava? o Juvenil do Flamengo. Juvenil do Flamengo. Ele já falou isso aqui várias Isso, vezes. pô, sim. O Então, Otávio fazia parte dessa seleção aí. Isso aí, Zé Ricardo foi nosso treinador. E o Otávio foi um dos poucos que já eram Isso. jogadores do Flamengo e que permaneceram naquele elenco. Chegou um timaço, chegou uma panela deles forte. Foi uma Só craque. Eu falei, eu tenho que ficar aqui. Tanto que no primeiro treino, tu não vai lembrar. Não. O Zé Ricardo fala até hoje. Meu primeiro treino eu briguei com o Edmilson, pô. Com o Eide. A gente foi expulso do treino, eu e o Eide. Mas eu não conhecia o Eide. O Eide hoje trabalha comigo, é meu melhor amigo. Se contar com o off, já é terceira. Como gosta de um tumulto, né, cara? Chegando durinho nele, falei, pô, tem que ficar. Só chegou fera. Falei, eu tenho que ficar nesse grupo. E aí, no primeiro treino, o Edmilson, pô, forte, né? Edmilson jogar bem, mano de Gilberto. Sim. Aí, a gente se pegou lá, a gente não se conhecia, brigamos no treino, o Zé Ricardo mandou a gente embora, tirou a gente do treino e tal. E hoje é um dos meus melhores amigos, trabalha comigo lá no Resende. Maneiro. É meu irmãozão. Todo mundo que fala do... Conheço algumas pessoas que falam do Edmilson, todo mundo fala muito bem dele. Oh, tá de brincadeira. Gilberto esteve aqui sensacional. conosco. Sensacional. Edmilson E aí, nosso time era realmente muito bom. Eu era um dos piores. Os caras eram muito melhor que eu. Não sei nem como é que eu fiquei nesse time aí. Ali eu já falei que tem que começar a estudar. Aí daí... Aí eu já falei, cara, eu tenho que começar a estudar. Não, aí foi acontecendo naturalmente. O futsal, até ali mesmo, aí eu continuei jogando, aí fui pro adulto do Flamengo. Aí vocês foram pro campo, né? A maioria ali Isso. foi pro campo. Aí eu fui pro adulto do Flamengo, aí fiquei um tempo lá bom também no Flamengo, que daí veio o Wander Carioca, veio quase metade da seleção. E o Vasco veio a outra metade da seleção, que era Manuel Tobias Sim. e tal. Então era um duelo... Tempo que o Maracanãzinho pegava fogo. Pegava fogo, era muito legal os jogos. Jogou com esses caras? Joguei com o Wander e joguei contra, né? Ah, então ele Esses tinha um caras. nível bom, Igor. Tinha, Joguei. porra. Ó, Otávio era bom jogador. Tá de falsa modéstia. Enganava. E aí, seguindo pra você, como é que foi? Que é pra seguir a pergunta do Igor. Seguindo Então, nesse aí eu processo... continuei no futsal, porque aí dali desse ano de 99, o Flamengo deu uma investidinha e foi bem legal. A gente, aí, pô, trouxe o Wander, trouxe o Serginho, trouxe o Vaguinho, os caras tudo de seleção brasileira. Sim. Falei, pô, opa, Chico tava lá comigo, né? Sim. D'Angelo, mas D'Angelo ficou pouco tempo. O time era bom. Aí eu falei, cara, vou ficando, né? Tô ali, já tava ali. Falei, vou ficando. Aí comecei a conciliar com a faculdade, que tinha bolsa, né? A gente fazia faculdade. E aí fui. Só que começou, aí 2 anos depois, 3 anos depois, acabou. Né? O Flamengo, o Vasco também já não... Aí eu também falei, cara, tá na hora de parar. Acabou o futsal do Flamengo? Deu uma interrompida? Essa estrutura toda deu uma interrompida. Né? Saiu a empresa, na época. Acho que foi até 2002, 2003, também, no máximo. Isso mesmo. E aí tinha os times menores, aí comecei a jogar só porque eu gostava de jogar e comecei a estudar. E falei, cara, tem que estudar, tem que começar a ganhar dinheiro, né? Porque dinheiro já não era mais o mesmo. Aí comecei a estudar e foi aí que eu falei, pô, quero trabalhar com futebol. Aí eu pensava em ser treinador.
Aí fiz Então a você faculdade. pensava em ser treinador Pensava em nesse ser início. treinador. Aí comecei a fazer, né, estudar, fazer estágio. Aí fui estagiar no Flamengo, estagiei com o Zé Ricardo, no Flamengo, no Sub-17 também, avião, fomos campeões também. Hoje Quem que tava lá naquela época do Flamengo, lá do Sub-17? Então, hoje tem até um atleta que tá comigo, olha só isso, como é que é, né? O Thiago Salles, jogou na base do Flamengo também. Hoje ele tá comigo no... Chegou a jogar profissional. Chegou profissional, pô, chegou. Ele era meu atleta lá no Sub-17. Ontem a gente jogou, ele tava fazendo 100 anos no Resende. 100 jogos no Resende, 100 anos, é mole? 100 jogos no Resende. E... Zagueiro. Com 38 Zagueiro. anos, Zagueiro, Thiago E foi Salles. meu atleta, como é que o mundo gira, né? Tava comigo lá, nota 1000, menino sensacional, joga muita bola. E começando lá com a gente, Sub-17. Maneiro. Legal. Então você, diferente de alguns outros pessoas que passaram aqui, o Gilberto sempre falou que nunca quis ser treinador, O Gilberto né? revelou isso pra gente Falou, aqui. nunca quis ser treinador, mas sempre quis trabalhar. E você queria trabalhar. Eu queria. Como tá hoje a sua função lá no Resende? Como é que você explica pra gente aí? Como é que você tá lá no Resende? O que você faz? Como é que você movimenta? Quem tá contigo lá que te apoia? Quais são as empresas? Se você quiser falar também as empresas que te apoiam Contar lá um hoje. pouquinho da estrutura Contar um pouquinho lá. da estrutura Sim. do Resende também. Então. Quando que começou? Eu comecei lá esse ano, né? Mas essa estrutura já existia lá? Já existia. Tá. Mas só que eu já, como eu falei pra vocês do Lyon, eu já tava com eles há um tempo atrás, entendeu? Sim, Fazendo sim. essa consultoria, então assim, são bem próximos, Sim. né? Os sócios é um pessoal bem bacana, são nota 1 milhão, assim, são meninos que eu vejo a diferença de fazer futebol, né? Porque futebol cada um faz de uma forma, né? Mas eu acho que a forma que eu acredito, e por ter jogado, não jogado no nível que esse pessoal jogou, mas por ter convivido com muitos e tal, eu acho que você tem que pensar um pouco no lado humano também do pessoal, porque a maioria vai ficar no meio do caminho. E não pela qualidade, mas porque não tem espaço. Exato. Então, hoje esse pessoal quer fazer diferença, né? Então, eles têm a Pelé Academia. Na verdade, não é nem Pelé Academy, é Pelé Academia mesmo, porque quis botar a academia, a brasileirar mesmo, Sim. né? Pelé Academia. O Pelé estava vivo, na época que começou a parceria, e ele queria deixar um legado realmente, né? E encontrou os caras certos, porque eles são muito sérios, né? E aí começou a Pelé Academia. Quando você fala os caras certos... Os sócios do Resende. Porque Quem aí, são? Pode falar quem são? Posso. Tem o Dudu, né? Tem o Marcelinho Montenegro, tem o Pedro do SESI, Marcelinho Montenegro é... o filho do Carlos Augusto Montenegro, Sim, do presidente do Botafogo. Do Isso. SESI também era Do SESI também foi o presidente, né? presidente do Botafogo agora. Mas Que fez a propaganda pra SAF, SAF, né? Isso. Ah, tá. O próprio do César, né? Não é filho nem nada, Não, o Pedro que tá lá comigo. o filho. O filho. Ah, tá, o filho, beleza. O filho. E o Dorcésio fez a SAF ali. Sim. Texto amo o Dorcésio, amo o Montenegro. Eles vieram em momento aí Porque bom, e né? a Sim. SAF do Botafogo, só fazendo esse parênteses, né? A SAF foi uma SAF que se estruturou para ser SAF, Bem não é uma sucedido. SAF de qualquer jeito, como infelizmente a gente viu Montada no nossa. Vasco. É. Pô, o Botafogo foi criterioso e aí acabou tendo sucesso com a Cara, SAF. eu assim, pelo convívio com o Dorcésio, né? É uma pessoa fantástica. Vocês têm que conhecer, vocês vão ficar apaixonados. Ele entra aqui, o ambiente fica leve, fica alegre. E eu acho que um dos motivos do sucesso da SAF, do Botafogo, foi a figura do presidente do associativo, que era o Dorcésio. Por quê? Não teve vaidade. A maioria das SAFs que aconteceram teve vaidade do associativo. Mas em que Sim, sentido? Sim, a pressão... Querer viajar com o grupo, querer não pagar as passagens de avião, ficar no mesmo hotel. A partir do momento que você vende o clube não é mais teu, tem um investidor. E tudo isso é gasto. Então ele começa a cortar. Quem ele tem que levar? Quem realmente interessa para ele levar. Quando o clube entra, não adianta, ele não tem mais interesse em levar o presidente do associativo. Não faz Pro futebol, sentido não nenhum. faz sentido nenhum. Entendeu? Só que a maioria, depois vocês podem pesquisar aí, a maioria teve atrito pela vaidade do associativo. Fora o processo de venda, né? A gente via na época da eleição do Vasco, o Jorge Salgado anunciava que tinha um valor de investimento na casa de 70 milhões. E já era um processo de venda. Os 70 milhões já era o sinal que a 777 daria para a compra do Vasco. Então, assim, ele não tinha valor de investimento, ele tinha o processo de venda já encaminhado. Exatamente. E sem nenhuma consulta de sócio, sem nenhuma consulta de ninguém. Então, assim, sem nenhuma auditoria. Então, a gente sabe que o processo do Vasco foi muito conturbado de venda e não por acaso... Inclusive dizendo que o Vasco não precisaria ser vendido. Exato, mentindo Mentindo. com promessa de campanha mentirosa. Exatamente. Então, assim,
começa mal, acaba mal, não tem Acaba jeito. mal, exatamente. Hoje você vê que a 777 tem as suas ações aí sendo leiloadas no mundo inteiro, são 7 clubes ou 6 clubes que estão em um processo turbulento, né, com certeza, deixando performando mal para esse processo turbulento que a 777 está passando, e você vê a diferença do Botafogo que foi. Exatamente. E aí você cita o nome do Césio como uma pessoa Eu acho que foi fundamental. Acho que foi fundamental. Ele realmente só focou pro associativo e deixou o texto tocar. E você né? fala... Quer perguntar? Não. Você falava da Pelé Academia. Isso. E aí começou a citar os 3. São 3 ou 4 lá responsáveis? Não, na verdade, então, eu citei o Dudu, o Marcelo, o Pedro, aí tem o Marcelo Varela e tem o Dr. Alberto, que era já ele que tocava o futebol do Resende antes. Eles estão lá há quanto tempo? A Pelé Academia? Não, pera aí, academia. Esse grupo... Esse grupo, equipe. então tá... Aí tu me pegou, 2000 e... Sou muito ruim com data, cara. Não, mas já Posso estão um tentar tempo ver lá. aqui? Já tem- Só pra eu entender, de repente, pô, o projeto que os caras estão fazendo é um projeto bacana. Top. O Resende hoje, ele não tá na Série primeira 1, divisão, né? Mas, obviamente, que a tendência é que, pô, consiga o acesso, né? A gente tá buscando isso. Isso, tá trabalhando para isso. É. E normalmente quando você tem um pouco de estrutura, né, um trabalho bem feito, sério, a tendência é que você consiga esse acesso. Não é a coisa fácil, obviamente, eu sei como é que é, já joguei Série A2 daqui do Rio, arbitragem... Só sobe um, né? Só sobe um, isso aí. Tem dificuldade com a arbitragem, com o campo, mas a tendência é que, assim, o trabalho sendo bem feito, em breve você consiga, né, tá ali no primeiro nível do futebol carioca, né? Explica só pra gente a relação entre a Pelé Academia, porque eu não peguei. Vamos lá, me explica direitinho. É complicado, vou Porque é clarear. Resende, e aí você citou os sócios do Resende. Isso. E a Pelé Academia tá em paralelo, mas explica pra gente melhor. Na verdade, eles começaram com a Pelé Academia. Eles estavam conversando, o Pelé queria deixar um legado, eles falaram, cara, vamos... A Pelé Academia, na verdade, eles pegaram tipo uma franquia, acho que foi 10, 15 anos, não sei, para poder tocar o projeto do Pelé, que era o sonho do Pelé, ter a academia que trabalhasse a educação junto com o futebol. Sim. E aí eles, vamos tocar. Então, e eles iniciaram isso num espaço físico. Onde era esse espaço físico? Então, Só não pra tinha, entender. não tinha espaço físico. Só tinha bandeira. Só tinha bandeira. Beleza. Aí foi aí que entrou o Resende. Ele falou, cara, mas onde é que a gente pode botar? Vamos colocar essa bandeira no Resende. Vamos botar num clube. Qual clube? No Resende. Entendi. Porque o Resende tava tudo certo, dava pra fazer uma parceria legal e tal. Não é SAF. Então, só pra entender, os sócios do Resende são os mesmos sócios da Pelé Academia. Eles que levam a Pelé Academia pra dentro do Resende. Isso. Tá. Isso. Aí nisso o Pelé vai na inauguração. Pô, tem que ver o CT. O CT é muito legal, cara. Eu já ouvi falar muito bem, tá? Da estrutura do Resende. Eu já ouvi falar muito bem. 5 refeições, ar-condicionado nos quartos dos meninos. Muito legal. E a cidade é maravilhosa. Então, Sim. assim, e o Pelé foi na inauguração. Então, assim, foi fantástico. Maneiro. E realmente tem, sai um ônibus. Eu tô até antecipando aqui, né? Mas segue o baile. Não, fica à vontade. Sai um ônibus pra levar os meninos pra escola, entendeu? Então tem um ônibus que pega os meninos e leva pra escola. É assistente social, psicóloga, tudo. Elas acompanham, ficam com os meninos, acompanham o dia a dia deles pra não faltar aula. Então, assim, a responsabilidade lá é muito O grande. Resende né? tem uma parceria com uma escola. Tem. Em Resende mesmo. Em Resende. É uma estrutura que, de repente, se for ver direitinho, tá equiparado ou até acima de grandes clubes aqui, né? Sim, não, com certeza. A gente olhando pra base, Sim. a estrutura, de repente, tá até... Exatamente. E é uma pena a gente ter porque ele caiu, na verdade, tem 2 anos, eu acho que caiu. E caiu muito por quê? Porque foi no período que começou a aparecer um montão de jogador no Resende. Foi Jefinho, lembra o Jefinho? Sim. Jefinho foi uma venda do Botafogo top e o Resende tinha Uma porcentagem. um percentual para receber. E outros jogadores também foram. Então, assim, quando você perde muito jogador bom, para você repor é difícil. Sim. Então foi nessa entre safra aí que o time acabou caindo, né? E cair é muito ruim, porque só cai um também. Então, assim, aconteceram várias coisas assim, que é do futebol, e a gente acabou caindo. E agora a gente, com essa estrutura que a gente tem da base, né? Que a gente busca a captação dos atletas, dos melhores atletas. E assim, você caindo para 2, muitos não querem ir, que eu acho que é um erro, porque eu acho que quando você está falando de atleta de base, você está falando de desenvolvimento do atleta, e não você está competindo, até porque observador e olheiro está em tudo quanto é lugar hoje. Sim. Os caras estão em tudo quanto é lugar.
E fora o relacionamento que a gente tem. Então, assim, a gente acaba perdendo um pouquinho porque o menino quer ser visto numa copinha, por exemplo, né? E não tira o mérito, ele tem que ir lá na copinha jogar. Mas eu acho que ele também tem que se preocupar com o seu desenvolvimento. E eu acho que ali a gente oferece muita coisa legal para esses meninos, entendeu? Você citou o Jefinho, que foi vendido e tal. Existe alguma parceria com algum clube? Tipo, preferência de compra? Não. Existe isso aqui com o Resende hoje? Não, né? Não. Só hoje que a gente tem parceria com o Vila Real. Mas eles têm preferência? Vila Real Eles da têm Espanha. preferência. O Vila Real tem. O Vila Real, na verdade, os atletas que estão se destacando, a gente ou manda o vídeo, ou às vezes eles vêm aqui. Então, se aparece um Jefinho amanhã, Isso. o Vila Real vai ter preferência em cima dele. A gente comunica com o Vila Real. Legal. Sim. E como é que surgiu essa parceria com o Vila Real? Então, na verdade, a gente tinha parceria com o Lyon, né? Tava funcionando bem, só que o Lyon a gente tinha uma dificuldade. Lá só podiam, se eu não acredito, 4 ou 5, como eu não estava ainda no projeto, né? Mas eu sei mais ou menos. 4 ou 5 estrangeiros, só que contava com um profissional. Calma aí, não entendi. O Lyon... O Lyon só pode escrever 5 estrangeiros no total. Em cada não, categoria. da base ao profissional. Ah, Caramba. contando todas as categorias. Todas as categorias. Então, se você bota o menino na base, tu já perdeu a vaga no profissional. Mas isso é uma regra do Lyon especificamente. Não, uma regra lá Deve do ser da campeonato. Ligue 1, da Ligue francesa. Da França? Isso, Então, sabe o que acontece? O contrário daquilo que o Zé falou aqui com a gente. Exatamente. Pô, mas muito ao contrário, né? Muito inverso. Muito. Porque o Zé fez uma alusão que hoje os estrangeiros aqui no futebol brasileiro acabam tirando muito espaço do... Porque aqui são 9 só no... base. 9 só no no profissional, profissional. pô. Tá É podendo isso. 9 estrangeiros no elenco. É isso. E aí você fecha a porta pros meninos. É lógico. Lá na França, se for exatamente como você falou, tá abrindo a porta pra eles, pô. Tá abrindo a porta pros garotos pros franceses. garotos. E por isso que a França tá aí, vive beliscando aí. Por isso que a gente olha hoje, e a gente comentou sobre isso ontem, a gente olha hoje pra seleção francesa e de nomes, meu irmão, Ó, de o- elenco. Pô, a França tem... Por isso que surgem os negros maravilhosos, né? Zé? Luiz Roberto. Lembra dessa fala do Luiz Roberto? Porra, Os negros bom maravilhosos. demais, mané. Então, o que eles falam aqui é como a França é uma colônia que também tem colonizou muitos países da África, Sim, né? exatamente. Eles acabam entrando na Ligue 1 como franceses. Isso, porque são- exatamente. Mas eles dizem que não há um limite. Eu busquei na IA, tá? Boa. Que não há um limite de jogadores estrangeiros num clube. Mas só podem ser inscritos 4 não Aí comunitários. 4 não... É isso Então, aí. tipo, pra lista de jogo, só podem 4 não comunitários. Não, Mas que aí, não são aí menciona se é... Não, inscrito no campeonato. no Não, campeonato? no jogo não. Eu sei porque os meninos não ficaram. Tinham 2 que eram pra ficar. E não ficaram por Por esse conta... motivo. Por esse motivo. Então, tem um sistema rigoroso aqui. Busquei aqui na IA Não, mas rapidinho. foi bom. Então assim, a gente lembra que como a França é colonizadora, assim, tem muito país francês, até que Guiana francesa, tal, que você tem na África, que você tem, os caras entram como franceses, mesmo não sendo oriundos da França. Só que, por exemplo, brasileiro, a galera que vem de lá, não funciona tão bem. Exatamente. Aí Não entra. E aí a parceria meio que cai por esse motivo. Mas Não, cai pelo a parceria texto, cai né? pelo texto. Quando o texto pega o Botafogo, não podia ter 2 clubes, né? Porque o Lyon também é dele. Verdade. Tá. Né? E como surge o Vila Real? E aí o Vila Real, aí um dos sócios, tava morando em Madrid, e aí ele começou a andar, buscar, né? Ele sempre vai, ele gosta muito, e conseguiu chegar no Marcos Senna. O Marcos Senna foi o ídolo lá, pô. É. gente boa pra caramba. E aí falou do projeto e tal, aí eles vieram pra cá, conheceram, se encantaram pelo projeto, porque realmente é fantástico. E a apresentação foi no Cristo, não sei se vocês lembram. Mas verdade. o Cristo ficou com a camisa do Vila Real. Verdade. Foi incrível. E eu acho que Pô, eu vi isso também. Verdade, maneiro, que legal. Eu não lembro E- exatamente, não. Dando um Google aqui de novo, eu vi que o Vila Real tem. É o Vila Real ou o Resende que tem a intenção de montar um CT na Barra da Tijuca? Não, nós já temos... É da parceria. A gente já tá lá na Aeronáutica. Então lá no Clube da Aeronáutica. É o Resende, Inclusive, é. a estrutura do Clube da Aeronáutica, de matéria de campo, Não, maravilhoso. jogo lá, o campo é muito bem É isso que eu te cuidado. falo, a estrutura que o Resende dá pra gente é muito boa pra trabalhar. É muito boa. Ô, Otávio, se você conseguir, desculpa, Igor. Se você conseguir, explica pra gente como é que funciona essa parceria. Ela vem grana da Espanha também? Então, Vem- eles agora vieram, eles fizeram um aporte, eles são sócios, eles têm um percentual agora. Da Pelé Academia e do Resende também. Exatamente, dos dois, Dos exatamente. Mas o Porque trato, eles na querem- verdade, é direto com o Resende, né? É porque na O verdade trato são os mesmos a sócios. Pelé Academia é como se fosse um modelo
que se implementou dentro É do uma Resende. metodologia, Metodologia. exatamente. Então a parceria fez tudo que se fecha. Porque Por mais que leve o nome do Pelé, Exatamente. o objetivo ali é o clube, é o Resende, né? Só que o Pelé é o Pelé, né? É, o Pelé é o Pelé. Todo mundo Exato. quer estar associado ao Pelé, até Sim. porque, cara, tem umas regras, a gente também tem que cumprir algumas É, coisas. imagino. Então, você tá levando um nome muito forte, né? E a Lei Pelé protege bastante agora, né? A Lei Pelé influenciou bastante na base também. Sim. Tem muitas coisas que não sei se- ajuda, tem mais ou menos, ajuda né? barra atrapalha. barra... É que os dois levam o nome do homem. Entendi, mas é bacana. Mas vem grana de lá da Espanha? Vem. Já E teve aí, algum jogador? Eles vão até montar agora um campo de grama sintética lá pra gente, lá no nosso CT, que vai ser bom, vai ajudar bastante, porque a grama natural... Eu sei que todo mundo fala, né, que a grama natural também gosta da grama natural, mas não comporta. Não dá, né? É muita grana Pra pra treino, você. pra treino. Exatamente. treino. Exatamente. Aí vai Você- desgastando. Não adianta, é muito caro. E na Muito base, caro. é importante que a bola role bem no sintético ou é importante jogar na grama, que é o que ele vai tendo lá em cima? Então, eu acho que... Ou daqui a pouco não tem mais também, Não, né? eu acho que o principal é a bola rolar. É, né? E eu sei que muita gente fala, porque tem que jogar no terrão, porque a bola vem de qualquer jeito, a bola domina e tal. Só que hoje o futebol tá muito rápido. Hoje a bola, pra você dominar uma bola ruim, o cara já tá em cima de você. Já mordeu. Ele já tomou a bola. Então, às vezes, a gente vê um jogo e a gente joga, não tem um drible, não tem... Lógico, é muito difícil, porque o campo parece estar pequeno. Sim. O campo parece que diminuiu, os caras estão mutantes. É muito forte. Ontem A parte estava... física tá muito... Então, aí você vai falar, tem que dominar a bola de qualquer jeito. Também acho. Mas aí é exceção. Aí você vai entrar... Aí se a gente for entrar na parte cultural, porque daí entra a parte cultural também... O futebol mudou muito, né? Mudou muito. E aí a gente, aqui no Brasil, ficou para trás, cara. É. Porque o futebol, já que a gente entrou nessa questão da grama, né? Eu acho que a bola tem que rolar. Primeiro que o jogo ficou muito dinâmico. Então, a primeira coisa que quando você pega lá o Guardiola lá atrás, com a circulação de bola, né? Com a posse, e que muita gente, eu acho que entendeu errado, né? Porque achou que tinha que ficar com a bola por ficar com a bola, e não é. É você desequilibrar o time. Exatamente. E como é que você desequilibra? Com passe forte, com controle orientado, tentando fazer a bola chegar no outro lado o mais rápido possível. E você pegava aqui nossos times que queriam ficar com a bola, circulação lenta. Entre os dois zagueiros só. Exatamente. Aí a bola vem, aí o campo tá ruim, ela vem de qualquer jeito, aí você tem que Dominar uma, perde uns duas segundos vezes. para poder fazer a bola chegar no outro lado. Então, você acaba prejudicando o espetáculo. Exatamente. Porque você não consegue desequilibrar. E você vai desequilibrar com isso. Não tem outra forma. E, lógico, com drible. Mas o drible um pouquinho mais à frente, né? Sim. Então, ali atrás, assim... Ele sempre falou, Guardiola, se a bola chegar direto lá no meu atacante e ele fizer o gol, é o que eu quero. É. Mas eu preciso que ela chegue tranquila para ele. Ela não pode chegar de qualquer jeito. Né? Isso. E a gente ficou nesse negócio de circular a bola pra quê? Exatamente. Você tocou no Guardiola, né? E aí me lembra um pouquinho um dos encontros que a gente teve na época que tu trabalhava com a garotada do Barcelona, na escola do Barcelona, né? E aí você comentava, falava, Igor, tem um time, Igor, pô, só moleque baixo, mago, mas caralho, o moleque bota a bola, não, pô, meu time é brabo, tem que ver o moleque jogando. Conta um pouquinho desse trabalho, como é que foi, por que teu time era assim, existia algum modelo de trabalho específico, né? Queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência. Exatamente. Então, isso foi muito legal, né? Porque quando chega o Barcelona e chega o diretor técnico para implementar futebol aqui no Brasil, o que a gente faz? Não é possível que esse cara vai querer me ensinar futebol, né? Isso lá atrás... Pô, maior ignorância nossa, cara. Porque daí eles chegaram com a metodologia de escola de futebol, né? E você via assim, hoje você vê os nomes muito bonitos e tal, né? E lá eles já tinha essa nomenclatura lá atrás e os meninos realmente entendiam, cara. Eles circulavam a bola rápido, passe forte, né? O diretor técnico cobrava o passe forte, era uma coisa... tinha umas coisas que eu não esqueço, né? Passe forte... se você cair, tem que levantar rápido. Se você ficar no chão é porque você tá muito machucado. Porque ele disse que se você perde segundos, né? Era o controle de entrada, o passe forte, o desmarque, né? E apoio. É você aparecer pra jogar. Aparecer pra jogar. Foi engraçado, é tudo que tu vê no Barcelona, né? Tu vê É. no Barcelona, E né, tem cara? Tudo que tu viu no jogo de ontem, na final da Nations. Tu falou esse negócio de não ficar no chão. Eu me lembro de um treinador, eu só joguei na base, né? Mas foi em Portugal. Maluco bronco, né? Mas uma vez ele O Zé falou isso aqui também. Eu nunca mais esqueço do que ele me falou. Ele me falou, não, ele falava pra todo mundo. Não quero que dê carrinho. Se for pra dar carrinho,
ou mata a jogada ou recupera a bola. Porque se você não conseguir fazer nenhum dos dois, você vai estar sentado no chão e vou estar com menos um homem para jogar. Então o carrinho ou você quebra ou você recupera. Exatamente. Mas é isso. E aí o que acontece? Os meninos começam a entender desde pequeno o que é pra fazer. E é muito legal. E aí entrava horário, que os meninos tinham que ter horário pra chegar, era fogo, cara. E escolinha paga, tá? Os meninos tinham horário, camisa pra dentro do calção, meião abaixo do... Então, assim, na verdade, é educação. E aí, quando você vai pro jogo de futebol, que o jogo hoje tá muito tático, o jogo hoje é um xadrez. É difícil você entrar. Você bota um time recuado lá atrás, só com mutante. Ah, pô, o time joga... Não, como é que você entra? A Inglaterra ganhou de 1-0 da fortíssimo San Marino. 1-0 só. Pois é. O Flamengo Pior no time último do jogo aí ranking. não foi no time... Contra o Tátira, na Libertadores. Bateu 1-0. Valendo classificação. Exatamente. Mas aí o porque espaço encurtou, pô. E aí, pô, você marcar é muito mais fácil, né? Sim. Você pega um cara com disposição, é difícil você entrar. Então, assim, o jogo hoje é pra quem? Quem pensa o jogo. E aí eu vou... Já vou estar aqui, tá falando, vou falar. Vambora. Resenha. A gente não deixa você falar, a gente vai ficar te cortando toda hora. Mas o que acontece? Que eu vejo que o nosso... Porque quando eu falo do Barcelona e vi lá os meninos, quando eu fui pra Lyon e vi lá o pessoal treinando, lá no Lyon, por exemplo, os atacantes, eles já não tinham posição fixa. Por exemplo, e com meia também, eles trocavam direto. Então, por exemplo, o meia subiu pra atacar, o atacante já desce na posição do meia. Ó, você comentou isso ontem, sobre isso ontem no jogo, e eu também tenho dito muito isso sobre a posição do 9 fixo, que ele tá entrando em extinção. Na Europa ele tá praticamente, aqui no Brasil ainda se usa, vez ou outra. Mas esse 9 paradão fixo, ele tá entrando em extinção na Europa. E é o que você falou aí, o 9 movimentando muito. O jogo tá dinâmico. O jogo tá dinâmico, então o jogo é rápido, então não dá às vezes pra você... E aqui a gente tá jogando futebol lá de trás, onde o nosso 9 caminha, onde quando a bola vai pro outro lado... Eu fico dormindo no outro lado, né? No lado oposto eu fico descansando, não faço balanço direito, entro na preguiça, me livro da bola e já tá tudo bem. O jogo acabou, o jogo não é mais esse, o jogo é dinâmico. E se você não entender outro esporte. Que o esporte é outro, não adianta. E aí que eu ia te falar que eu vou além, é quando eu vejo o Brasil, né? E aí é uma teoria minha, tá? Desculpa, mas é a teoria minha. Eu gosto de Prepara teorias. o corte, Fernando. Já vem bomba. Não, mas é uma teoria minha que é o seguinte. Por que o Brasil tá ficando para trás, né? Quando globalizou, quando todo mundo começou a ver o adversário, ver os dribles, ver o que fazia, a gente sempre foi um povo do improviso, da imprevisibilidade, né? Da malandragem, que o futebol nada mais é do que você enganar o adversário. Sim. Você tem que enganar o cara. Você tem que fingir que vai fazer uma coisa e fazer outra. É isso o futebol. E aí, a gente tinha isso, né? Um povo malandro, um povo com gingado, um povo... E só que isso, quando a gente enfrentava os caras, tinha pouca imagem, tinha pouco vídeo. Então a gente pegava de surpresa mesmo e atropelava. Então a gente jogava como? Por instinto. A gente jogava, era natural. O nosso jogo era natural. Os caras não. Os caras entenderam o jogo e começaram a pensar o jogo. Então a gente está lutando natural com o jogo pensado. E aí... Não tem como. Chega uma hora que o jogo não anda mais. Porque você não tá mais pensando no jogo. E o que aconteceu? O pessoal lá começou a estudar o futebol. A gente aqui começou a falar saudosista. Porque fomos campeões, porque fomos não sei o quê. E aí, ainda tem um problema que é fortíssimo, que é cultural, que é de formação. Lá o pessoal tem educação básica. Sim. Aqui nós não temos educação básica. Para entendimento do jogo, todas as suas concepções. Todas as suas concepções. Emocional, social, alimentação, que os meninos não comem. Então, assim, você vai juntando tudo isso, os caras vão ficando mais inteligentes. E a gente vai ficando no natural. E aí chega lá em cima, que é a hora que os ex-jogadores poderiam ajudar, era, com a experiência, se capacitar. Não, eles acham que só pelo que eles vivenciaram, eles vão conseguir transmitir. Só que daí no futebol é gestão de pessoas, é gestão de tudo. Exatamente. É logística, é tudo, é você pensar no todo. Como é que você vai pensar no todo se você viveu no instinto? Você viveu no instinto. Não adianta falar pra mim, vários lances de futebol, você joga futebol, tem uma vez que tu chuta a bola vai no ângulo, tu nem queria meter a bola ali. Exato. Tu recebe uma bola, tu dá um drible,
Tu tem o instinto, mas você não pensou ali, O Lucas vou fazer Moura. isso. É natural. Nós somos natural. Então, assim, na hora que tu tem que pensar, que tu tem que raciocinar o porquê, a gente ficou pra trás. E hoje o Exato. futebol tá muito pensado. Não adianta você querer, porque todo mundo é ruim. Não, não é ruim, não. O jogo tá difícil, o jogo tá rápido e você tem que pensar. E quando você não pensa, cara, aí você fica lá atrás. E quando você fala de instrução, cognição, isso também é bom para entendimento acerca das responsabilidades que o atleta tem Exatamente. para dentro e para fora de campo. Perfeito. Quando você vai para a Europa, você vê um cara com a cognição apurada, com mais instrução, que naturalmente é o que acontece, e o cara consegue ter o entendimento do que é a responsabilidade dele, até fora do campo. Exatamente. Aquele treino invisível que a gente fala, aqui eu não sei, você sabe melhor do que a gente que se lidar com os meninos ali Vivencia todos isso. os dias. Pô, eu tenho quase certeza que tem garotos que não fazem a menor ideia da responsabilidade que precisam ter fora dali e não executam, não Perfeito. fazem. Exatamente. Isso também vem muito da falta de instrução às vezes, né? Exatamente. E é o teu papel às vezes também, incutir Claro, isso claro. né? E aí é que eu vejo que você vê meninos super talentosos que não chegam. Aí você vai buscar lá, você vê por que não chegam, né? Não chegam por causa disso, porque o extracampo é muito ruim. Ele sai ali do nosso treino, às vezes ele volta para casa, que é um ambiente pesado, é um ambiente, pai e mãe brigando, o ambiente ali, a comunidade, às É uma vezes subida de uma pesado. comunidade. Exatamente. Você leva um tempo muito grande para chegar em E casa. ele, como jogador, e vocês sabem disso também, chega na comunidade, Já é é o tratado rei. como rei, É isso. entendeu? E aí ele fica naquele meio ali e não consegue enxergar coisa maior, né? Pra ele aquilo ali tá bom, só que aquilo ali passa. Aquilo ali vai passar. também tem essas variáveis aqui que na Europa não tem, Exatamente. né? Exato, a gente Como- comentou isso com o Gilberto, comentou isso com o Júnior também. Quando o que moleque tem que subir a favela pra voltar pra casa. já é uma né? família que já depende do moleque, já tá depositando toda a esperança, já é uma pressão psicológica muito grande em cima Eu do garoto. tenho pais que falam pra mim que... Teu pai tá trabalhando? Não, meu pai tá cuidando da minha carreira. Mas que carreira? Tu nem tem a carreira ainda. É uma loucura. E eles não entendem que a carreira é só no profissional. Eles não entenderam ainda isso. Não, lógico, eles têm que começar a se Agora, cuidar desde sim. agora. Mas eles só viram jogador mesmo quando é profissional. E é só 1%, né, que vira, Era né? isso que eu ia falar. O pai, pra cuidar da carreira do moleque, esse moleque, pra virar carreira mesmo, ele tem que entrar dentro desse 1%. né? Porque se ele não entrar dentro do 1%, é 10, 5 mil que ele vai bancar o pai, pô. É isso, é isso. Tem que E eu ia falar Otávio, isso. o E bancar a bacana- geração, né? E as gerações que vêm depois, né? Exato. A rabiola que vem. E às né? vezes já é um pai com 5, 6 filhos. Exatamente. Né? Ó, eu faço a conta... Não tem... enfim... É muita coisa, né? É muita coisa. O aspecto social, vamos começar a entrar em política aqui, falar É. sobre muitas Mas coisas. eu faço uma conta aqui, que eu sempre falo assim, né? Os campeonatos, se você for falar, eu vou falar do campeonato regional do Brasil. Vamos falar do campeonato regional. Qual é? A série A, B, C. A D eu não vou botar, porque a D todo ano muda os times, Formato, né? O Não time, tem, não fica Não tem ali uma fixo. regra. É. A gente tá falando de 60 clubes. 60, tá falando do Brasil, Brasil, hein? Sim. 60 clubes. Se a gente botar um elenco de 30, 1.800 Jogadores. 1.800 vagas, vamos botar vagas, tá? Só que são vagas que já estão ocupadas. Não são vagas abertas. São vagas que já estão ocupadas, que transitam entre elas. Que o cara sai do Criciúma, vai pro Flamengo, o cara vai do não sei o quê. Então, assim, e de 17 a 34 anos. Vou botar aqui, tá? Tô sendo Sim. 17 a 34 anos. Beleza. E quem tá chegando? Essa galera toda que tá chegando no Brasil todo, o tamanho do Brasil, pra entrar nesse buraco aqui. Pra Como é que abrir a entra? porta, meu irmão, Não entra. Não é porque você é ruim, já falei pra eles. Vocês têm que ser realistas. A gente tem que ser realista. E se você não é a exceção, se você é o comum, Tem que remar muito. você tem que trabalhar muito, cara. É. Em todos os aspectos. Só que não, a gente fica achando que vai jogar no Flamengo e no Real Madrid. É. Todo mundo tá achando. Bom, tu falou uma coisa que, assim, é até bacana de se ouvir. Porque, assim, poucas vezes eu ouvi um gestor, de repente, fazer esse tipo de abordagem. Tem que ser realista, porque num papo desse, tu abre a cabeça do cara. Tu fala assim, ó, tu tem que cuidar. Aqui a gente tá dando a oportunidade de tu ter uma formação, de tu estudar. Pô, tu tá dizendo ali que ele vai ter uma possibilidade muito difícil se ele já cumprir tudo bonitinho. É. O famoso Se não... ele conseguir, se ele for regrado, se ele se alimentar bem, se ele dormir cedo, já vai ser difícil demais. Pô, e se ele não fizer isso, aí mesmo esquece. Não é... Exatamente. Você não tá vendendo sonho, né? Não adianta sonho, vender sonho. É lógico. Porque eu acho assim, eu sempre gostei, né? Vende a dificuldade. Se vier coisa boa, beleza. Mas tu já tá preparado pro ruim. O que você falou aí, em 2024, eram 2.123 jogadores profissionais.
Entre... A gente fez uma conta de 1.800. Sim. Então, Aí, ó. 2.123 jogadores muito profissionais pouco. Olha só, atuando no país. É muito nível pouco. nacional. Não, muito você vê atuando no país. Ele fez a conta de 1.800. Porque não contou é a Série menor, D. então, as vagas. Ele fez pra Série A, B e C. Porque você não contou a Série D. Que, teoricamente, Não contou. na Série D estão é todos porque- os times, Não, deve é porque ser. aí tem os estaduais também, Porra, pode ser. aí 2000 e pouco tá contando os estaduais. É. Tá E a D contando... também. Então, não todo time que tá no estadual tá na Série D, né? É isso. É. É isso. Não, deve estar contando os estaduais. Pra você É. ver. Porque eles transitam entre eles. Então, por exemplo, tem jogador meu aqui que jogou a Série B, tem jogador meu aqui que jogou a Série C. Tem Sim. jogador que não quis ir pra Série D. Sim. Porque depende, né? Tem clube que não vale a pena de você ir, né? E não pra recebe. exemplificar essa questão que você tá falando do vender sonho, você tá falando de atletas de quantos anos, mais ou menos, Otávio, nessa tua conversa? De qual faixa etária, mais ou menos? Essa Que eu tua... trabalho ou que você acha que... Que você troca, se tem mais troca lá no Resende. Qual é a faixa etária que você mais tem? Então, eu trabalho do 9 ao profissional. Tá, Então, do 9 ali ao 14, eu sempre faço reunião com os pais. Até porque os pais também precisam entender. Isso. Né? E muita gente fala, não, porque os pais atrapalham. Não é que o pai é pai. É um carinho, é um amor, é uma coisa que extrapola, né? Quem é pai sabe disso. E se você tem um filho ainda no futebol, que envolve mais emoção ainda, cara, é uma loucura. É uma loucura. E tá tudo bem. Qual é o nosso papel? Ensinar os pais. Dar informação, conversar, tá com dúvida. Porque a gente começa... o futebol, eu sempre falo para meus jogadores, né? No profissional eu também falo para eles que o futebol é muito fácil você terceirizar, né, cara? Você olhar pro outro e apontar o dedo. São 11. É. Mas você nunca olha pra você. A primeira pessoa que você tem que olhar é você, cara. Por que eu não tô jogando? Por que eu tô no banco? Por que eu não tô sendo relacionado? Sempre a culpa é de alguém. É do treinador que não gosta, é do empresário, no jogo quando perde é do juiz. Esquece. Mas isso é comum. Isso virou normal. E não é. A gente tem que parar de terceirizar. Pô, por que aconteceu? Olha pra mim. O que eu preciso melhorar? Eu olho isso todo dia, cara. Como diretor de futebol, eu olho todo dia. Eu acho até que não é só no futebol, não. Acho que é na vida mesmo. O ser humano Sim. tem esse viés de sempre... O Júnior fala muito disso aqui, né? Do fazer chover, lembra? É. Que ele fala pro Isaías Chinoco, se eu não me engano. Fala pra alguém do Vasco, ele fala assim... Algum por que diretor que eu não, Por que eu não jogo? Por que eu não jogo? Aí eu pergunto, mas Júnior, tu já fez chover? Tu já treinou pra fazer chover assim? Não. Ele comenta o seguinte: não adianta nem eu fazer chover porque o cara não vai me botar. Isso. É. Tu já fez chover? É. Então faz chover primeiro e depois você vem falar se não vai dar certo ou não. É. Isso, o Júnior que Cara, foi mas campeão mundial sub-20 pela Sim, seleção, sim. fazendo dupla com a Arouca. Sim. Sub-17. 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 Esse lance de terceirizar a culpa não é particular do futebol, é o ser humano mesmo, né? Eu acho que é. A gente sempre terceiriza. Mas no futebol é muito fácil. Acontece muito. É muito fácil, porque o time perdeu, o Felipe Luiz, tu já falou, né? Ele como treinador, né? Que quando ele perdia e ia bem, ele ficava chateado. Mas ele não ficava mal. Hoje, como treinador que ele perde, ele fica arrasado. Fica mal. Ele fica mal, né? Então, assim, pra você ver, e só vai entender quem vai pro outro lado. O jogador, ele não entende o outro lado. Só quando ele vive o outro lado. Exatamente. Entendeu? Porque é muito difícil. Eu queria só dar um passinho atrás para voltar a falar da Barcelona, que você falou que os atletas vinham com uma escola preparada, e quando você trabalhou lá, eram atletas de que faixa etária? Do Era Barcelona. de 7 a 15 anos. E você via que essa molecada já tinha um conceito de futebol aplicado? Então, a gente ficou... Será que isso vai pegar? Será que isso vai dar certo? Pegou. E deu certo. E já que a gente voltou de falar de Barcelona, que eu já tinha até, assim... Esquecido. Não é Deixado de esquecido, lado. não. Já estamos em outro ponto. Porra, mas tu tava falando umas paradas que te marcaram. É passe não sei o quê, Isso. passe forte. Eu ia tocar nisso. Controle orientado. Controle orientado. É. Tinha uns termos que isso ficou gravado pra... Ficou, Porra, isso ficou. isso é maravilhoso. eu queria fazer essa queria até que analogia. se tu pudesse passar quais foram os termos que você carrega contigo até tu vai carregar pro resto da vida. São tantos. Porra. Eu vou comprar. Vou dar de presente o dicionário do futebolês. Eu tava outro dia pensando em comprar um. É maneiro, esses termos são maneiros. Porra. E são muitos, né? São muitos. E você vê que no Barcelona, lá na escola, os moleques de 7 anos já têm isso. Aqui tem comentarista de futebol, tem analista, tem técnico que não consegue usar o termo que ele falou, que tá muito na vivência do que eu vivi. Do que eu vivi, que eu vale. Aí fazem deboche de quem usa um termo Exatamente. novo. Eu fico no meio termo. Quando eu falo desse termo assim, é porque era uma coisa deles, né? Da cultura deles. Sim. E isso caminhou muito. Quando o Barcelona veio, não existia esses termos, né? E a gente foi aprendendo lá com o espanhol e ele fala muito de amplitude, profundidade também, que era muito legal. Coisa básica.
que assim, eles ensinam o básico. E muita gente fala, não engessa. Não engessa. A gente trabalha o futebol, é o que eu sempre falei, a exceção, você deixa ele aí que ele vai virar. É, Né? Você vê o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique começou velho. sim. Mas o moleque é rápido pra caramba, tem as limitações, porque não teve a base. Mas, cara, é um mutante. Virou jogador profissional. Mutante. É um mutante. O Neymar, pô, o Neymar podia deixar em qualquer lugar, porque são diferentes. Então, quem não é diferente? A maioria. Sim. A maioria. Eu falo isso com meus amigos que jogaram bola, né? Eu acho isso. Eu acho que você chegou no nível, por exemplo, Edmundo. Edmundo, craque. Quantos Edmundos tem? Raríssimo, pô. Então, você tem que trabalhar com os outros que são normais. E os normais precisam de quê? Precisam de entendimento. Então, o que é melhor? É orientação corporal. Pô, é saber pra onde vai. Então, pra saber onde vai a bola, o que a gente faz? Pô, eu tô com a posse de bola. O que é melhor? Eu tirar a bola da zona da pressão. Como é que eu tiro a bola da zona da pressão? Pô, com o corpo bem orientado, controlar com perna mais afastada, facilita ainda mais. Eu já controlo aqui, já fazendo a bola chegar na tua... São detalhes que parece que é bobeira, mas se você trabalha desde moleque, vira natural, desde pô. moleque vira natural. São os movimentos O repetidos. Pedro joga por quê? Porque isso aí. tem tudo isso, pô. O Vitinha é um absurdo. Vitinha também é. O domínio orientado do Vitinha. Sabe quem é que O Vitinha ontem desfilou o jogo inteiro. Ele desfila, ele levita em campo. É isso. E sabe um cara que fazia o domínio orientado assim, que, pô, era de encher os olhos? O Modric. O Modric, Sim. a bola vinha do lado direito, ele já percebia que como o cara pisou, ele dominava com a parte externa já jogando. Tu não viu? Cara, é assim... A gente falou aqui agora rápido. Pedro, Vitinha e Modric jogam na posição mais tensa do campo. É Não isso. tem 60 quilos, eles devem ter 62 quilos ali. Isso, e ninguém acha. 1,60m e ninguém acha. É isso. Ninguém desarma. É isso. Eles roubam bola pra caramba. É Mas isso. sabe por quê? Porque Porque eles estão segundos à frente. Eles não, É são, isso. eles não são mutantes como, Não são, como o Bruno Henrique, o não Otávio são. falou, do Bruno Henrique, de outros aí. Paga aí um volantão, isso. Mauro Silva. É isso. Com 1,80 forte. Não, eles são jovens. E faz o jogo é. andar, faz o jogo andar o tempo todo, cara, rápido. Cara, você ganha um Rápidos. segundo hoje no futebol moderno, com domínio orientado. Você ganha um segundo, esquece, abre um clarão. É isso, é isso. E o Vitinha faz isso o tempo todo. O Pedro é outro brabo E é nisso. por isso, então, que a gente vê saindo o tempo inteiro do Barcelona, É isso. da Espanha, jogadores então, assim, mas- nesse nível. E aí o que é legal, né? Em cima disso. Na verdade, como isso funciona, todo mundo faz. Então, o menino da base da França, da base da Espanha, Itália. da Itália, eles já têm ali, a base futebolística, beabá. vamos dizer assim, a base futebolística. Filosofia, né? Exatamente. Coisas que vão facilitar o jogo dele. Aí o resto, meu irmão, o resto é o talento. Mas pelo menos aqui não. Aqui a gente treina do jeito, lá no treino de outro jeito, treina de outro jeito. Lógico, o Brasil é enorme. Mas eu acho que a gente podia ter uma base. Mas muita gente não acredita. Sim. Né? Ou não quer fazer. Ou de repente não tem entendimento pra fazer. Não tem entendimento. Hoje eu acho que o futebol, o que era simples, o pessoal fez virar complexo. E o que é complexo, o pessoal finge que não existe. Eu acho que é isso, o futebol hoje em dia. O que era simples ficou Faz muito total complexo, os sentido. termos e não sei o quê e tal, que é a mesma coisa. E o que é complexo, o pessoal finge que não sabe, pô. Cara, eu queria ter uma questão assim, das formações que você teve, do que você vivenciou. Porra, tu teve lá, tu tem algumas formações ali na CBF, teve essa passagem pela escola do Barcelona, teve essa experiência lá no Lyon. Não foi no Lyon? Foi no Leão. Qual delas, assim, te marcou, te deu mais conteúdo, assim? Teve alguma que você fez e que tu fala assim, caralho, essa formação que eu fiz, meu irmão... Foi o Barcelona, o Coach Clinic do Barcelona. É foi, mesmo? Não, é muito legal porque, assim, é simples e é funcional. E eu vi funcionar, né? Quando você aplica e você vê, pô, é fantástico. É fantástico. Hoje eu tenho meu treinador, era meu treinador do Resende, era o diretor da escola do Barcelona. Era meu chefe. Quando chegou aqui, Hoje tu que é chefe dele. hoje eu sou chefe, hoje eu desconto. Não, mas assim, ele... Cara, um cara sensacional. Pô, fantástico. Ele saiu daqui, logo depois da escola do Barcelona, ele ficou aqui 2 anos. Ele saiu daqui saturado do Brasil. Ele falou, cara, isso aqui é uma loucura. É muito atleta bom, mas, cara, é muito difícil trabalhar aqui. Porque ninguém... Pô, teve treinador que foi embora, porque não acreditava nele. Só que a maioria que ficou lá, hoje, tá no mercado de trabalho e tá bem empregado. Cara. A maioria dos meninos que trabalham com a gente lá na escola do Barcelona estão bem empregados. Porque eu tava aberto a ver o novo,
sabem explicar, sabem comunicar. Sim. Né? Porque eu acho que comunicar é importante pra caramba. É isso aí, a gente falou muito disso com o Zé Ricardo aqui. Exatamente, porque comunicar não é você falar, é como é que o outro entendeu o que você falou. É isso aí, a comunicação na essência é isso. É isso. Você pode falar A, mas se a Fazer pessoa entender B, não entender. adianta. É isso. Você tá falando B. E no futebol tem isso também. Você Tem tá falando isso com o também. atleta não tá nem aí porque você tá falando, tá entrando por aqui, saindo por aqui. Ah, porque ele não quer? Pode ser, mas também porque ele não entende. E ele tem vergonha de falar que não entende. O Zé Ricardo veio aqui na última entrevista, ele falou exatamente sobre isso, né? Ele falou que o mais importante do técnico é a comunicação, mas tendo conteúdo. É isso. Ele fala, não adianta também você falar bem e falar bonito se não tiver um conteúdo. Até porque se tu não tem conteúdo, tu comunica o quê? É. Mas tem gente que consegue dar É, enrolar, né? é, Famoso enrolar, que é o é. que ele falou, que é o que é muito, como é que- muito complexo e as pessoas fingem que não existe. É. Aí você no complexo você fica ali embromando e a pessoa tá aí, não, você não vai me enganar não. Exatamente. E hoje o jogador O hoje jogador, sabe. ele sabe. O jogador sabe hoje em dia. Hoje em dia os jogadores sabem quando tá enrolando e quando tu tá a vera. Eles sabem isso. mesmo. Cara, eu ia... Puta, me perdi aqui, vai. Não, já, Eu- posso chamar a pergunta do Léo então? Pode. Quatro Ah, pergunta do Léo. Ele faz toda a entrevista a mesma pergunta. Vai lá, Léo. Ah, eu lembrei da pergunta que eu ia fazer. O atleta ele é dividido em 4 pedaços, né, Otávio? É o técnico, tático, físico e mental. Isso. Na tua visão. Não existe uma unanimidade para isso. A gente só queria saber a tua opinião do que é mais relevante. Técnico, tático, físico e mental, na tua opinião. E eu não tô usando não, tá? Minha mão nessa pergunta. Não, Ela é assim, boa, ela é boa, é, ela é eu boa. também acho que são os aspectos do jogo, né? Mas assim, hoje, nos dias de hoje, Você, a tua opinião particular. a minha opinião é técnico. Beleza. A minha opinião é técnico. O cara é bom, ruim é ruim. Beleza. Esse aí é o fora de série. Eu tô falando É. pra ser o fora de série. Tá, agora conclui que você ia falar nos dias de hoje. Aí, só que nos dias de hoje, O Léo entra o quer mental. fechar. Entra o Entra o mental. mental, tá. Entra o mental. Que vai auxiliar o técnico demais. Mas se o cara é ruim, ele é ruim, cara. Por exemplo, as pessoas, hoje, a gente é muito dividido em relação ao Neymar, né? Ah, porque não sei o quê. Entramos na pauta, tá? Todo mundo- Vai matar a pauta Neymar. todo Desculpa, mundo- vai, continua. Vai, Todo Zé. mundo se metendo na vida do Neymar. Mas se o Neymar não fosse técnico, acabou. Já tinha acabado. Ele é um ET. Então tu vai falar o quê? Ah, pode. Vai pra noite, vai pra festa. Mas ele joga bola, É ele e a especial. bola tem um relacionamento maravilhoso. especial. Então acho que vem a técnica. Aí eu acho que o mental é muito importante, né? Tudo é importante, mas o mais importante é a minha técnica. Se o cara é bom de bola, é bom de bola. Quando eu ouvi, porque eu fiz 2 cursinhos na CBF e iniciei a licença C, só não terminei, porque foi no meio da pandemia, lá na ressacada. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, que o jogador é dividido em 4 pedaços, logo de cara, assim, a minha opinião foi parte física pro futebol moderno. Só que depois, eu não me lembro quem foi, cara, que levantou uma bola comigo e disse assim, Leonan, pensa só, se o cara não estiver bem preparado mentalmente, se ele estiver vivendo problema dentro de casa, se ele tiver, enfim, Sim. se a cabeça dele não estiver boa, ele As não outras treina não bem. aparecem. Se ele não treina bem, ele Sim. não faz evoluir a sua parte física. Então, hoje, obviamente que a técnica, pô, é o talento do jogador. Mas eu acho que vocês podem... Eu vou deixar uma pergunta aqui pra vocês. Vocês nunca viram um atleta tecnicamente mediano pra baixo chegar em alto nível? Eu já. Não, eu já. A gente vê. A gente vê, não vê? o tempo Um inteiro, cara pô. tecnicamente mediano Sim, pô. até pra baixo e chega em alto nível. Mas você atribui Então, ao mental? Não, eu tô Ao trazendo físico. isso por quê? Porque se ele não é, se ele tecnicamente é abaixo da média e chegou em alto nível, a gente pode entender que a técnica não se fez mais importante pra ele, pra esse cara, né? Onde Sim. eu quero chegar? Eu não tô dizendo que a técnica é descartável, obviamente que não. Mas eu Ele tá querendo defender a teoria dele do físico. Ah, eu que é hoje o mais preponderante. É, o que é. ele mais defende. E que eu, em parte, concordo, porque hoje, se o cara tá bem fisicamente, ele vai jogar. O PH no Vasco, acho que é um belo exemplo disso. Belo exemplo. Porque o futebol... O PH hoje, ele tem uma força. Ele conseguiu Ele demonstrar. atropela geral. E você percebe nitidamente que ele tem as limitações técnicas dele. Sim. Isso. Totais, inclusive. Totais. Então, só pra encerrar, eu costumo dizer que o atleta, a parte física. Eu até me perdi agora. Tá vendo? Eu tava lá atrás e me perdi. Me interrompeu. Não, só você falar que não, defende a é parte porque, física. então, quando levantaram a bola comigo da parte mental, que, pô, se o cara não tá bem, ele não vai treinar bem, não vai evoluir a parte física, hoje eu fico em cima do muro, entre o mental e o físico.
Sabendo, lógico, que a técnica... Eu sei, mas a gente tá falando do futebol. O que você vai pra ver futebol, tu vai ver o quê? Um bom jogo, né? Um bom jogador, o cara que dribla, o cara que, né? Que não Pô, acerta, então, pô, ele pode correr muito, mas se ele for ruim, o jogo já vai pra trás. Lembrei correr muito, errar todos os passos. Mas é porque o cara, A gente o cara hoje consegue vencer Não, no daí futebol, vai. chegar num alto nível. O PH Então, joga. Então, a gente tá falando dos atletas que chegaram. Aí, é difícil você falar um aspecto só. Mas você tá perguntando, pro futebol, o que eu acho que é mais importante? É a técnica. É a técnica, porque é o que eu gosto de ver no futebol, Lógico. entendeu? Lógico. Na seleção brasileira, você vai ver todos que chegaram lá, todos são bons fisicamente. Aí o que vale ali pra eles terem chegado lá foi a técnica que fez a diferença deles pra Lógico. chegar. O que eu ia questionar era o seguinte, perguntar, hoje você como lá no Resende, como é que funciona? Como você trabalha do 9, do sub-9 ao profissional, você hoje tem uma linha de trabalho, de direcionamento, de assim, os times têm que jogar. Porque o nego fala muito isso, né? Nego fala, até nem gosto de usar muito essa expressão, mas o pessoal fala muito isso. O elenco, pô, o Vasco tem que jogar. Se o profissional joga assim, a base tem que vir toda assim, porque o cara vai. Eu tenho minhas. Mas como é que você pensa? Você acha que tem que ser assim? Lá tem uma orientação. Não, na verdade, é a metodologia, né, que o pessoal fala, né? Isso, o modelo plantado desde o... Na verdade, a gente tem um modelo de jogo, que é diferente do sistema de jogo, né? O sistema de jogo é 3 zagueiros. 4-3-3, E assim, eu acho que na base, lógico, aí é que tá. É dentro do modelo de jogo, que a gente quer ter a posse de bola, quer chegar no gol rápido, né? A gente quer atletas verticais, atletas que driblem. O básico, né? Querem que o mundo inteiro quer. Exatamente. É o que a gente quer desenvolver. Então, é o modelo, né? Dentro do modelo, a gente tem as competições. Então, você também tem que ensinar os meninos a serem competitivos. Porque eu acho que o atleta hoje que não compete, ele não chega em lugar nenhum. Quando eu digo competir, é querer entrar no jogo e a vera. Perdeu, tá bom, ganhou, tá bom. Não. Perdeu, tá ruim. Você tem que sentir o jogo. Como a gente falou aqui no off, né? Chateado. Exatamente. Alguns jogadores que saltaram na carreira e foram geniais, com números absolutos, porque os caras não queriam perder nem para o ímpar. Exatamente. Então, eu gosto que eles, no jogo, né? Então tem um modelo de jogo. Dentro do jogo, eu falo pro treinador, aí dentro do jogo, a gente tá falando de formação. Então tem um menino mais fraco, tem um menino que cresceu mais, tem um mais forte, né? Aquilo tudo, né? Tem mais técnica. Maturação mais... É a gente criar estratégia Isso. pro jogo. Vou pensar só no jogo? Não, mas, por exemplo, vamos lá que eu vou pegar um sub-11 de um time grande, né? Hoje até tá mudando, tá fazendo a curva de volta pros pequenos agora. É mesmo? Graças a Deus. Porque antes era só os grandes. Pô, 11, 12, cara, a força faz muita diferença. Sim. Então, eu ia pra jogar um sub-11, sub-12 no campo da Gávea, que eu já jogo o campo todo. Como é que meu time vai transitar? Vamos lá. Como é que meu time vai transitar? Não sai de lá de trás. Aí o cara chega na bola rápido. Então, eu vou defender, eu vou atacar. Eu vou ter que defender mais do que atacar, porque eu domino a bola, o cara já tomou. Eu domino a bola, o cara já tomou. Eu domino, já tomou. Então, se meu time também não souber defender, não adianta. Eu vou tomar de 10, vou tomar de 20 e não vou atacar nunca. Porque eu não vou conseguir fazer uma transição rápida. Eu não vou conseguir. Então é estratégia. Eu tenho que fazer o quê? O futebol é o quê? É tudo. Quando você fala dos aspectos, É o todo. a gente fica falando, mas cada um tem o seu. Mas é o todo. Não tem Lógico. como. Você não consegue, né, fragmentar. Então você também tem que ensinar o menino a defender também. Então, isso tudo vai pro conteúdo diário do treinador. Então o treinador, ele monta a sessão de treino, ele manda no grupo dos treinadores, a gente tem um grupo, a gente olha a sessão de treino para ver se ele tem coerência no que ele está fazendo. E até serve para a gente ter um debate entre os treinadores para poder falar se isso, para um dar ideia para o outro, dar sugestão, trocar o raciocínio, porque todos também ali que estão trabalhando no processo ainda mais da base, também são profissionais em desenvolvimento. Sim. Então a gente precisa trocar. Sim. Né? Então não tem regra. Até assim, um teste deu certo, não deu. Exatamente. E a gente tem que ter coerência com o profissional. Até para mandar embora. Eu não posso mandar embora um cara na base por resultado. Por achismo aí eu tô. também. E por achismo. Aí eu tô ficando muito maluco. Então né? é legal você falar que então existe uma coordenação ali, existe um alinhamento entre as divisões de base do Resende até Existe. a chegada do profissional. A gente troca muito, assim, a gente bate bastante papo, ainda mais agora que tem um núcleo aqui na Barra, tem um núcleo em Barra Mansa, a gente está com um núcleo agora em Nova Iguaçu, né?
E em Resende mesmo, que é do 15 ao profissional. Então, assim, a gente tem que fazer essa integração. Precisa melhorar? Precisa. O ideal acho que é muito difícil de conseguir na tua vida. Mas a gente sempre tenta fazer o melhor com o que a gente tem. Então, a gente tenta fazer reuniões, a gente tá buscando um sistema que consegue integrar as informações. Mas é complicado, porque o futebol é muito complexo. Eu sou muito a favor do modelo de jogo implantado desde da primeira categoria até aquela pré-profissional. Sou muito a favor disso. A gente olha para um Barcelona, por exemplo, você vai ver os molequinhos com 7, 8, 10 anos jogando, né, o jogo apoiado, ataque organizado e tal. Só que eu também entendo que pro Resende seja muito difícil por conta dos jogadores que consegue ter, né? Da qualidade que consegue tirar de atletas que chegam lá. Na verdade, nem a qualidade. É a mudança, porque o menino fica bom, sai. 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 Também. A rotatividade lá é muito grande. Porque eu ia dizer assim, o Barcelona, lógico, o Barcelona Ninguém quer sair do Barcelona. Escolhe a dedo e os melhores. É então, isso. naturalmente, implantar um modelo de jogo assim fica mais fácil. Mas eu também entendo que é o outro lado da moeda, que aí até defende um pouco o lance do... tem pouca qualidade e aí não consegue implantar um modelo desde o início. Não que tenha pouca qualidade, que você falou até que o principal motivo é o entra e sai, né? Toda hora. Mas é o lance das 10 mil horas, né? Que a gente não tem uma lei das 10 mil horas. Quando você trabalha muito, você incute muito, mesmo que o garoto tenha até uma qualidade abaixo de um Flamengo, de um Vasco, que naturalmente, né? Às vezes acontece isso. Sim. Se você trabalha muito e insiste naquilo, vai pegar. O garoto, né? E a gente vai de encontro, isso que eu tô falando, vai de encontro àquilo que você falou quando o Barcelona chega, e foi o que mais te impressionou, foi o trabalho do Barcelona, que muita gente não acreditava, quando colocou lá e aplicou. Sim. Porque mais importante do que os termos futebolísticos é a aplicação deles. Exatamente. E quando você viu aplicar e que funcionou, cara, se seguir naquela batida ali, a lei das 10 mil horas que, né, vai atender. O atleta vai melhorar, ele vai evoluir. Mas, assim, eu sou muito a favor. A gente olha, por exemplo, para um Atlético Paranaense, que é uma das bases, assim, mais importantes. Das maiores estruturas do futebol brasileiro. Maiores estruturas do futebol brasileiro. E, cara, você vê que tem uma coisa da transição, né, ofensiva. Tu vê que os garotos que sobem com aquilo muito entranhado. Então, assim, eu sou muito a favor desse modelo desde lá de trás. Não sei se é tão fácil aplicar, mas eu sou muito a favor. Então, na verdade, eu acho que, assim, num time grande, eu acho que tinha que ter mesmo essa implementação. Porque você consegue captar, né, os teus atletas raramente saem, você que manda embora. Isso, você né? consegue seguir então o você trabalho. consegue ter uma unidade, sim. Você consegue até fazer como se fosse uma escola mesmo, uma progressão mesmo, né? Exatamente. Já é diferente. A gente tenta fazer uma progressão, mas como eu tenho uma rotatividade maior dos atletas... Essa tua justificativa eu tenho que saber o grupo que eu tô trabalhando, onde é que eu preciso atacar mais, né? Como é que eu preciso desenvolver. E é muita coisa, né? É muita informação pros meninos, né? Não, esse teu argumento é muito plausível, pô. É muito... topo, né, e como o meu é de formação e é realmente para que os atletas saiam... Sejam colocados do clube, exatamente, nos grandes clubes, né? A ideia é essa, que a gente forme o jogador. Exatamente. Eu também não posso engessar ele, né? Só no modelo, né? Porque daí como ele vai para um lugar que o outro é treinador, que é outro... Aí eu já engessei esse menino. Então, na verdade, eu tenho que criar experiência para ele. Até em relação à posição, né? Concordo muito. Eu preciso botar ele em várias... Porque você é mais formador, exatamente, né? Exatamente. E quem tá em casa assistindo a gente, que deseja participar desse processo, como é que faz para a pessoa entrar no Resende? Como é que funciona com peneiras? Como é que funciona? Então, a gente tem a rede social lá do clube, que a gente bota sempre quando vai ter peneira. A gente costuma fazer no início, no meio, né? E às vezes no final do ano a gente também faz uma peneira. Porque também, a partir do momento que a gente integra o atleta, a gente, do mínimo, a ideia é ficar o ano todo. A não ser que ele faça uma besteira ao longo do caminho. Sim. Mas a gente não manda esse atleta embora, ainda mais da base, porque ele já se organizou na escola, no horário escolar. Então, assim, você imagina o menino que está alojado lá do vamos botar lá, o sub-15. Aí vou mandar ele embora 3 meses, né, de treino, vai embora. Atrapalha a vida dele. Acabou esse menino, com a escola dele, como é que vai ficar? Então, a gente tem que ser muito criterioso, né, para atender os meninos. Mas a gente sempre faz a peneira, acompanhar a rede social mesmo do clube, que a gente bota lá, e participar. Assim, a gente olha mesmo, a gente gosta de... Hoje, quando você diz que você tem um núcleo na Barra, em Nova Iguaçu, Barra e tem Mansa. lá Barra Mansa, e tem lá em Resende em mesmo, que é o Resende. CT da Pele Academia. Tá separado por categorias, é isso?
Não, Como na é que verdade... é esse funcionamento? Tem todas as categorias, as mesmas categorias nos 3. Ah, bacana. A gente disputa o Rio e Barra Mansa, a gente disputa o Metropolitano, que é o campeonato que disputa o Flamengo e tal. A gente Sim. disputa com... a gente tem, só que a gente tá na... Jogam os dois times. Joga os 2 times. Só que eu não posso jogar o mesmo time na mesma série. Então, se um tiver na série ouro, eu tenho que jogar na série prata. Ah, porque tem isso agora, série ouro e série prata. Isso. Entendeu? E o Nova Iguaçu é um formato de captação. E aí ele vai preenchendo lá, ajuda a gente aqui na Barra, assim, os que estão se destacando, entendeu? Vou falar nisso, tem antigamente, né? Era juniores, juvenil, infantil, mirim, pré-mirim. Agora virou sub-9, 10, 11, sub-10, sub-11. São Paulo ainda Tu acha que é melhor assim? Qual a tua visão? Porque eu acho que tu pegou os dois. Ou tu só pegou... Não, peguei os dois. Pegou os dois. Ah, não, trabalhando não. Trabalhando já peguei já ano a ano. Porque eu lembro que tinha sempre isso, né? Agora tu subiu o primeiro ano, tu não joga. Dificilmente Mas ainda só os tem isso. extra-séries jogavam. É isso. Na verdade, hoje tá muito mais fácil, né? Agora tu joga todo ano. E clube de base, muito clube, você joga sempre. Você tá sempre jogando. Eu acho que, assim... para um clube grande, que eu sempre falo do clube grande, porque eu acho que a gente fala muito, o atleta vai lá, não fica, como é que mandou esse atleta embora, né? A gente sempre fala isso, né? Como é que pode, não sei o quê, o clube como esse mandou... Cara, o volume é muito grande de atleta. Exato. É muita gente. Eu atendo muito atleta. O celular não para. Você imagina o Flamengo, você imagina o Vasco. Quando você manda um atleta hoje para um clube grande e ele passa numa peneira, né? E ele passa, pra entender que o moleque é especial. É diferente. Praticamente é isso hoje. Exatamente. O menino já é diferente, pelo menos naquele momento. Antigamente era muito pelo tamanho. Hoje já estão mudando esse conceito. Mas assim, pro time grande, eu acho que é válido. Por quê? Porque ele consegue depositar os meninos. Ele não tem que se desfazer dos meninos, entendeu? Porque daí vai vir outro clube e vai pegar. E hoje tá todo mundo aí querendo pegar jogador bom. Eu fico ali... eu gosto que os atletas... o pequenininho do Flamengo foi andado embora. Eu adoro esse. Pode vir pra cá. Eu adoro. Porque é um menino que pensa, é um menino que, vai ter que se virar pra jogar. E uma hora ele vai virar homem. Vai maturar. Uma hora ele matura. E quando ele virar homem, meu irmão, aí é quem pensa. O jogo tá pensado. O jogo é pra... Mas ele se deu mal a vida toda. Porque ele tinha, cara, como é que eu vou sair desse cara desse tamanho, com força, não sei o quê? Como é que eu vou dominar? Como é que eu vou girar? Tu conhece o filho do Gustavinho, o Rafinha, Rafael, que são os gêmeos? Rafa e... Eles estão no Serrano. Então eu sei quem são, Foi mandado embora no Flamengo por causa disso. Por causa do tamanho. São muito bons jogadores. O Rafinha é um meia, né? O outro Bezão é mais volante, mais pegador. Tem até a estrutura física melhor. Eles são gêmeos, mas são diferentes. Ambos jogam muita bola. Só que o Rafinha é mais técnico e aí foi mandado embora do Flamengo jogador. Por conta de tamanho. Eu já peguei alguns atletas que foram mandados embora por conta do tamanho e que... chegou até em seleção, sub-17 e tal. Então, assim, e você vê que isso está mudando, então. Você está reconhecendo que isso é uma mudança no futebol hoje. É o que eu vejo. Eu vejo que o Botafogo muito faz isso. O Botafogo já começou, o Fluminense também. A maioria dos clubes agora estão enxergando que porque o menino é o talento, na verdade. O que eu te falei da técnica. Na verdade, cara, lá na frente tu quer o talento. Porque o que você não dá é a técnica. O resto você dá. O mental, você chega aqui, vamos sentar aqui, vamos fazer uma psicóloga, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos fazer o resto se treina. O físico, você vamos aqui, tem que calçar nesses números, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. O resto é tudo, tu treina. O técnico não, meu irmão. Do improviso, aquele drible, aquela magia. Cara, aquilo ali é um moleque que tem, um moleque que não tem. Cara. Deixa eu te perguntar, que eu tô aqui já pra perguntar há um tempão. Como é que você enxerga, como é que você entende esse mundo hoje do agenciamento de atletas? Isso tá muito em voga, assim, tem muita gente trabalhando nesse setor. Isso ajuda, atrapalha para você, atrapalha até demais. Pro Resende, que é um clube formador. Atrapalha para todo mundo. Por quê? Qual é a tua opinião acerca disso? Porque assim, lógico, os empresários conceituados, esses são fera, trabalham. Só que hoje todo mundo é empresário. Todo mundo bota uma agendinha, se arruma bem e vai lá. Eu até brinco com os caras, né? Chega lá às vezes um cara todo bem vestido, óculos. Eu falo aí, já vai dizer que é empresário. Já vai vir contar a história aqui. E eu brinco com eles, eu falo, quanto mais infectado o palhaço, pior o circo. São eles. Eles já vêm pra te enganar com aquela roupa. Aí vem que eu te contar a história, que não sei o quê. E a maioria não sabe nada. Só que a família, o que acontece? É sonho. Aí é o que eu te falo, de não ser realista. Eu tenho que ser realista. O empresário tinha que ser realista.
O empresário do moleque de time grande, do sub-20, ele tinha que ser realista. Meu filho, ó, tu não tá jogando. Você vai ter que dar 10 passos para trás. Você aqui ganha 30 mil, tu vai ganhar 8. Porque ele ganha de acordo com a multa. Então, o menino do clube grande tem um salário bom. Só que nenhum clube vai pagar aquilo. Aquilo ali é pra ninguém tomar o jogador, porque tem esperança de chegar. Só que tá vendo que o funil tá chegando, que você não vai entrar. Tá chegando o momento dele. Você vai ter que ser realista. Você falar, você vai ter que dar um passinho para trás. E o menino não está preparado. Dependendo da estrutura que ele foi acostumado na base, ele não está preparado para uma estrutura inferior. E até mentalmente. E aí ele já tem uma Adidas, já tem uma Nike. E se ele é mandado embora, então é que a cabeça dele vai a 1000, pô. Entendeu? Cheio de seguidor, porque hoje tu tá mostrando para todo mundo. A gente vai hoje num clube grande aí, Vasco, Flamengo, Tem Fluminense. isso, né? Os meninos de sub-11, sub-10, já tem tudo Já tem empresário. O tudo. Resende tá assim? Tem, todo mundo tem empresário. Só que assim, eu sempre falo com a família, né, também, né? Às vezes alguns empresários ficam até chateados. Falam, não, cara, tem que falar com a família. Tu não quer falar com eles. Tu fala Eu falo com eles, mas eu tenho que falar com a família. Eu tenho que conhecer a família dos meus atletas. A família é fundamental, pô. Até pra ver até onde ele vai, onde é que eu posso ajudar. Porque se eu falo só com o empresário... E o empresário nem vai ver o jogador jogar, cara. Aí ele liga, por que não tá jogando? Vem aqui ver ele jogar, pô. Você não vem ver ele jogar. Tá sentado numa sala aí, tá ligando pros outros aí. Aqui eu arrumei um teste. Que arrumou teste. Eu falo pros jogadores, eu falo, ó, sair pra fazer teste é uma furada. Arrumou teste em grande, querem levar o menino pra testar no Porque, olha grande. só, por exemplo, se eu ligar hoje, assim, todo mundo é amigo nosso hoje em dia, né? Tá, pode fazer um todo mundo, teste arruma pra todo mundo. Todo mundo arruma. O que eu acho que o jogador é importante? E eu falo pra eles, vocês estão sendo vistos em todos os lugares. É o cara vir aqui e falar, eu quero você. Lógico. Tu chega no clube grandão, pô, com contrato. Você já te faz bem. É. Agora você chega a fazer teste. Aí não passa. Vai aí entrar no bolo, oficina, né? Aí você não passa. Aí o cara, não, mas aí arruma outro teste. Aí você não passa. Daqui a pouco você tá começando a falar, cara, eu sou ruim. Duvida do E você não é potencial. ruim, não é o teu momento, pô. Não é o teu momento. Até porque não tem como comparar um com o outro. Cada um é um. A individualidade biológica é fato. Você tem que olhar, você é de um jeito, você é forte, você é magro, você é gordo, você é rápido, você é... Cada um é de um jeito, então não tem como comparar. Tem o quê? O teu momento. Qual é o teu momento? É você se desenvolver, estar confiante e saber o momento disso. Só que você quer ir por ir. E aí os empresários fazem isso para ganhar moral com os pais. Então eles atrapalham. Entendeu? Sim, Eles atrapalham muito. A sorte do Resende é que a gente é clube formador. Eu tenho o selo de clube formador. Então é mais difícil tirar. Difícil tirar O atleta do meu time. pra fazer um teste, por exemplo. Não, porque eles tiram às vezes pra fazer teste. Cadê o menino? Não veio, tá lá em Minas. E Não vocês avisou? e não acontece nada? Então, o que a vocês fazem? gente liga pros clubes porque a gente tem relacionamento. Mas... Levou o Joãozinho pra fazer o teste É. no Atlético Mineiro. Isso. Aí ele não foi treinar, você ficou sabendo que ele foi. aí eu Você ligo pro faz Atlético. contato pro Galo lá. E Eu aí? falo assim, o menino aqui, eu como clube formador, o Galo, se eu falar não recebe, o Galo já manda de volta. Não recebe. Foi isso, onde eu queria chegar. Isso. Já aconteceu isso? Já. Isso com base em quê? Lei Pelé? Então, a gente hoje, o selo de clube formador, você consegue fazer o contrato de formação com os atletas. Quem tem clube formador hoje no Rio de Janeiro, vocês terem ideia? Resende, Nova Iguaçu, Volta Redonda e os 4 grandes. O resto... Resende, Nova Iguaçu, os 4 grandes. O resto vai ter que ser pelo relacionamento. Porque você pode tirar. Você não tem, só a gente vai contato for profissional, aí você não tira. Mas, Então tá livre o atleta. Como é que é o contato? Entendi. Você faz o contato com o clube e fala o quê? Falo, pô, tem um menino nosso aqui que foi pra aí. Quem é? Esse. Pô, a ficha que ele botou que não tinha empresa, que não tava em clube nenhum. E eu sei como é que é. Eu sei que a culpa às vezes não é do clube que tá Porque o recebendo, empresário entendeu? faz de tudo pra tentar Faz de tudo. achar que é o momento. E não é. E o que o empresário faz? Cara, tô isso há muito tempo. O empresário, ele arruma o teste. Cara, teste vocês todos arrumam. Todo tá? mundo arruma. Aí no dia que é o teste no Flamengo, o cara adora arrumar teste no Flamengo, né? Aí vai no Flamengo. Aí chega lá na Gávea com o moleque pra fazer teste, aí ele tira uma foto em frente ao escudo, né? Aí bota lá, aí bota foco, missão, ou bota, não sei o quê. Aí ele bota. Agenciado por... Aí bota aqui, ó. Só que esse moleque vai ficar uma semana e não vai passar. Só que a foto já tá no Instagram. É. Aí o amigo já viu, caramba, levou um menino para o Flamengo. Aí o pai, Caramba, ó, já esse, tá com não sei quantos mil likes. esse cara é bom, esse cara... Aí é assim que os O empresários vão empresário, na ganhando. verdade, ele se vende, né? Ele não se vende, vende, o ele não atleta. vende atleta, ele se vende. A maioria, os ruins se vendem o tempo todo, contando mentira. E estão aí no mercado, entendeu? E eu fico preocupado que os pais, coitado, caem e acabam. Eu falo para os pais, investir nos filhos de vocês não é como investir numa empresa. A empresa quebrou, você faliu, você vai conseguir construir do zero de novo. Vai dar trabalho? Vai, mas você vai pensar, você vai correr atrás, você vai... Teu filho, você investiu errado, o tempo passou, não volta atrás. É. Perdeu.
perdeu o time, já era. Então, na hora de investir, na hora de você colocar teu filho, você tem que saber onde é que você está colocando ele. E hoje os pais não percebem isso. Não percebem, cara. E só vai perceber na hora que deu zebra. E aí já é tarde. Entendeu? Otávio, uma pergunta só, a última, nesse sentido. A gente precisa começar a caminhar para o nosso... É rápido, os sócios lá, eles não têm esse viés de agenciamento de atleta? Não. Não tem. Porque, na verdade, isso é muito bom você perguntar. É. Na verdade, hoje, você não pode ser agente de futebol e dono de clube de futebol. Ou você é um, ou você é outro. Ou você é outro. Entendeu? Tem muito... Tem muita gente que monta um clube. Que monta um clube e bota alguém pra tocar. Isso, pra não perder, né? Pra não perder o agenciamento, É. entendeu? Porque, na verdade, hoje, vale muito a pena o direito econômico do atleta, que antigamente o empresário tinha, que hoje não tem mais. Né? Antigamente o empresário tinha o direito econômico do atleta. Hoje não, hoje é só clube. Então, assim, a maioria tem clube, entendeu? E eu falo muito pra eles lá, quando eles vão lá... É porque o empresário, quando o empresário faz uma transação, ele tem 20%, 30%, vai lá. Um percentual qualquer menor. Se o atleta tá colocado num clube qualquer, ele tem um percentual maior. E tem muito empresário hoje que tem bala e que monta um clube pra ter o atleta ali. Exatamente, porque ele pega o direito econômico. Porque, na verdade, hoje você ganha... Como é que se diz? Você ganha uma comissão como empresário. O empresário ganha comissão, Você ganha comissão, entendeu? A negociação. E aí a comissão é de clube para clube, entendeu? Mas com direito econômico não. Com direito econômico tu já consegue dar uma bolada, que daí o dinheiro vem forte. Mas o que acontece, que eu falo também para os empresários também, que muitos vão lá, né? E eles sabem tudo do time, né? Porra, o time tá fraco, o time... Deixa eu te falar um negócio. Tu tem quantos jogadores? Tenho 20. Todos deram certo, né? Todos, né? Porque tu sabe tudo de futebol. Empresário, cara, a maioria é isso. Fala de futebol com uma certa... Porque um deu certo, e deu certo porque o moleque é fantástico, ele acha que entende de futebol. Aí ele quer te dar uma aula de futebol. Entendeu? Pensa nisso que eu tô falando pra vocês. A empresário tem um deu certo. É o cara ali, pô, muito amigo, pô, deu certo. Aí já bota uma roupa bonita e já entendo de futebol. Entendeu? Então monta um clube, cara. Teu time vai ganhar todo ano e tu vai ter os melhores jogadores no mercado. E a verdade é que eles só precisam de um mesmo, né, cara? Só precisa de um. Exatamente. Precisa que um dê certo. É um especial, né? Um bem especial. Bem especial. Um bem especial. E aí fica... E futebol todo mundo fala, né, cara? Aí eles ficam... Aí o empresário, então, bota uma roupa bonita. Tem um jogador empregado que o moleque é talentoso. É o que eu falo pro pai. Não, porque meu filho não foi porque ele não tem empresário. Não. Teu filho não foi porque não é bom, pô. Ele não é o fenômeno. Sim. Jogador bom, empresário, um toma do outro. Todo mundo quer um jogador bom, pô. Eu ia te perguntar como é que o Resende se blinda com isso. Você já falou que a questão do clube formador, Clube né? formador, e o relacionamento, cara. Assim, graças a Deus a gente tem um relacionamento bom com eles, entendeu? Às vezes eles ficam tentando botar a goela abaixo. Né? Mas a gente também tem que ser firme. Porque eles falam pra mim, às vezes eles falam, pô, o atleta não tá ganhando nada aí. Tudo bem, não tá ganhando nada, mas treinador, campo, bola, refeição... Estrutura. Cara, luz, água, isso tudo é muito caro. Fazer futebol é muito caro. Vamos falar de números então, rapidinho, pra tudo dar sequência. Você tá quantos anos no Resende, desculpa? Eu tô 1 ano. Há 1 ano. E a perspectiva do Resende de soltar atletas pros grandes, em que... Qual o número anual, por exemplo? Se a gente puder falar sobre isso. Sim. Então, como o Resende pretende esse ano mandar 6 para clubes grandes e... Então, na verdade, a gente mandou 3 para Vila Real agora. Que Vila Real veio Mas e já gostou. ficaram? Não ficaram. Mas foram lá vivenciar até para eles... É um processo. E porque, na verdade, assim, a gente também tem que trazer um pouco de lá pros meninos aqui. Isso. Lá é fantástico. Então, mas a pretensão do Resende, porque vocês são um clube formador, então o foco principal, qual o business principal do Resende é formar atleta e vender atleta. Isso. Tem que ter uma meta. Sim. Qual é a meta do Resende por ano, digamos? Então, na verdade, assim, a gente não tem a meta, porque o futebol é muito difícil. Eu sei, é muito subjetivo, é muito relativo. Na verdade, a gente quer fazer o negócio, só que a gente também não quer fazer qualquer negócio. Entendeu? Até mesmo pro Vila Real, por exemplo, tem atleta que eles gostaram aqui, a gente falou, mas eu acho que não é o momento dele agora. Porque no teste físico ele foi... Até porque a temporada é diferente. Então, assim, ele acabou de voltar, não tá bem fisicamente, vamos aguardar mais um tempo. Então, assim, a gente quer fazer, mas a gente não quer fazer a qualquer... Então, por isso que a gente não tem uma meta. Não tem uma meta, não tem um número. Não tem um número. Porque a gente acha que isso é uma consequência natural do trabalho. Então, assim, por exemplo, 2 foram para Vila Real. Um foi mais pro início do ano e o outro foi agora. Qual a idade? Era sub-20, era 17, 18 anos ali.
Quando voltou, foi pro Vasco. Tá até titular no Vasco. É o Lócio. E o outro acabou de ir pro Cuiabá, que é o Diodato. Mas acabaram não ficando no Vila Real, é isso? Acabaram não ficando no Vila Real. Por quê? É o que eu te falei. Os meninos são ruins? Não, os meninos são muito bons de bola. Mas, cara, é complexo o futebol, ainda mais porque cada um enxerga de um jeito. Aí lá já tem um time formado, já tem que trazer um pessoal de fora, já investimento. Não é só ser bom de bola. Não é só ser bom de bola. Não, com toda certeza o Villarreal tá monitorando isso que tá no Cuiabá. O É Villarreal isso. tá monitorando isso que tá no Exatamente. Vasco. Exatamente. O Villarreal tá ali com o seu... E como ele é sócio, se esse menino virar negócio, ele também ganha. Ele também ganha, Ele não exato. precisa estar lá. Lógico que lá é muito melhor, porque lá o poder de venda deles E é vai muito... ser em euro. E se vocês verem o número de venda aí do Vila Real, É. é absurdo. De atleta de base, é uma Formação. coisa... De formação. Lá é brincadeira. Lá é brincadeira. É isso. Segue a tua pauta. A Edu. gente tá gravando hoje, dia 9/6, aqui, né? Segunda-feira. E ontem foi a final... Ah, pô, eu acabei de olhar pro Léo. Vocês estão percebendo que a gente tá de indumentária nova aqui, né? Estrutura, né? A estrutura tá evoluindo aqui, a nossa camisetinha nova, primeiro Bonito, episódio. hein? Gostou? Tem brinde, né? Primeiro episódio. A gente ainda comentou sobre... Fernando cravou com você aqui, né? Não vou dizer nem que sim, nem que não, tá? No ar. Mas então, a gente, falando disso, inclusive, né? É sempre bom agradecer, porque nossos patrocinadores que estão aqui participando com a gente. Eu vou citar alguns aqui agora, mas no final eu cito os outros. Então, é super importante estar aparecendo aqui agora. De novo, tá um cafezinho primeiro lá. Isso aí, garante o café da rapaziada. O né, melhor porra? café da Barra, posso falar assim? Com certeza. Com toda Não tenha certeza. Eu, dúvida. por mim, porque é lá que eu vou com frequência, então com certeza é o melhor café da Barra, tá o cafezinho. A gente fala também da Palim, que é uma empresa renomada no ramo de... Vou deixar o Léo falar, vai. Palim Motors. Quer Palim comprar Motors. seu carro, qualidade, transparência, praticidade, É Palim, muito pô. comum comprar carro e dar dor de cabeça, né? Pô, muito chato. Se for cliente Palim. Não, zero não dor de acontece. cabeça. Zero dor de cabeça e só carro bom, cara. E a gente está acostumado também a ir em grandes eventos, né? A gente costuma frequentar grandes eventos e a gente bateu de frente com a Vulcano no evento. Vai achar o Vulcano no Rock in Rio, no Detal, no Lollapalooza. Todos os grandes eventos você vai achar o Rock in Rio. E o legal disso é que no Rock in Rio, por exemplo, que é um baita evento, você não acha o Vulcano com uma lojinha, não. É uma loja quase do tamanho do Bob's. É, né? Então, assim, o Vulcano é... E Brabo. produtos de qualidade, hambúrguer, sanduíche de qualidade, vocês podem encontrar com toda certeza na Vulcano. E para que isso aconteça, convidados gabaritados como Otávio, é sempre bom que a gente tenha o seu like. Então, quem está vendo nosso canal aí agora, nesse momento, deixa lá o like, já compartilha com a família. Com toda certeza o bate-papo aqui está muito bacana, muito atraente. Várias pessoas, não só vascaínas, mas com certeza muita gente vai gostar de ouvir esse papo aqui hoje com o Otávio. Então, é sempre importante você seguir a gente nos nossos canais, TikTok, Instagram e YouTube, podcast da Colina Oficial. É sempre bom. E o Otávio já se inscreveu no YouTube. O Otávio, a gente fez ele se inscrever. Eu na já nossa estava frente. inscrito. Já estava inscrito, né? Você só Eu foi mostrei confirmar. pra você, já fui confirmar. Exato, Verdade. exato. Então façam isso também, que vocês vão ajudar muita gente. A gente tem que soltar aquele... Começar a ir na rua e perguntar, né? Se segue o podcast, Tá vai aí, dar um tá aí. prêmiozinho. Vamos fazer uns brindes e vamos oferecer na Vamos rua. fazer. E é bom falar de futebol, falar de atualidade, né? Ontem a gente estava vendo lá a final da Nations League, Portugal campeão. Muito feliz. Todo que eu mundo tô aqui sou torceu luso pra Portugal. brasileiro. Então, Essa linha com o Vasco já faz a gente torcer para Portugal, né? Naturalmente. Como é que é? Me perdi. Não, aqui, não, foi lá que eu vamos lá. Portugal foi campeão ontem. E eu comentei que eu fiquei muito feliz, porque eu sou luso brasileiro, inclusive morei em Portugal 6 anos e torço muito por Portugal. Pô, não foi uma felicidade enorme, mas assim, a Eurocopa foi o ápice, né? Porque a Eurocopa é a Eurocopa. Não, sim. Mas ontem foi muito bacana de ver. Lógico. E todo mundo que viu ontem viu uma belíssima exibição de futebol. Que jogo maravilhoso, bem jogado. Desde as semifinais, né? As semifinais foram muito boas. Desde as semifinais. Um amigo perguntou se as seleções... Porque era uma data FIFA, né? E aí eles tiveram uma bela sacada de transformarem na Nations League para trazer mais competitividade ao que era a data FIFA, ao que era só Que era amistoso. amistoso, é. E, cara, foi uma sacada, assim, genial, que ficou muito bom. E aí um amigo perguntou, pô, mas as seleções... Brincando comigo, né? Me zoando. Mas as seleções levam a sério? Acho que elas só levam a sério a partir da semi. Eu falei, pô, se elas levam a sério a partir das semi, são 4 gigantes jogando sério, pô. Já vale a pena. Já, com certeza. Né? Foi Portugal, Alemanha, França e Espanha. As semifinais foram muito boas, a seleção... Eu só queria fazer um comentário. Vai fundo. Nuno Mendes, lateral esquerdo português, e Vitinha, o 8 da seleção portuguesa. Não, no planeta não existe ninguém melhor fazendo a função de lateral e de 8. Obrigado. Eles ganharam, Obrigado. ganharam a Eu Champions acho pelo que assim, PSG. hoje... Ó, lá Por no exemplo, Resende tem um
que vai chegar. Que é melhor que o Vitinho, hein? É o Enzo. Vocês vão assistir esse jogo? Joga muito? Ô, é brincadeira, moleque. Quantos anos? Ele é 2003, 22, né? É, 22. bacana. Não, mas acompanha esse menino. Não, eu É acho- fantástico ver ele jogando, é fantástico. Mas Nessa linha, você de volante, com É volante, de que faz o movimentação. jogo andar o tempo todo, impressionante, controle orientado. Eu vou mandar os vídeos pra vocês E a verem. base dele foi feita onde? Ele fez a escola do Barcelona. Ele Ah, fez é? a escola do Barcelona. Será que é por curiosidade? Aí ele, Será que aí ele ficou um não tempo na por Europa, acaso? aí voltou e tá lá com a gente. Cara, é muito interessante ver o menino jogar. Quer muito. citar mais alguns nomes, Otávio? Você que O citar- time lá? Não. Se alguém que você percebe lá que tá se destacando bem. Não, assim, o Enzo, porque é novo, né? A gente mesclou ali, tem. Sim. Mas o time é bem interessante, cara. O O Enzo time é só bem não pode interessante. ver esse pedaço, esse corte aqui, senão ele vai ficar grandão. Não, mas ele é muito Aí humilde. vai ficar perna. Por isso que eu falei também. Ele não Ah, é menino, tá. Cabeça no é o que a gente lugar. fala da educação. É, né? O Legal. menino tem a cabeça muito boa, muito focado, muito. Eu só queria fazer um Bacana. comentário em cima do que você falou. Realmente o Vitinha tem saltado muitos olhos e o próprio Nuno Mendes, né? O lateral. Sendo que assim, o Vitinha, na posição, ele tem uma concorrência muito grande. Para você. Hoje ele realmente acho que é um dos melhores ou o melhor. Só que ele tem uma concorrência brabíssima. Se for ver quantos jogadores com qualidade tem fazendo aquela função ali, e ele consegue. O Nuno nem tanto, a gente tá escasso de lateral. É. No No mundo Brasil inteiro, nem né? se fala, É. mas de uma forma geral, tem. Tem um moleque indo pro Real Madrid, saindo do Benfica, ele é espanhol. Ele foi pro Benfica, Carreiras. Carreiras. E o Real Madrid tá pegando. O moleque é muito bom, mas o Nuno bota no bolso. Mas o Carreiras É o lateral- português? Não, ele é espanhol. Espanhol? Ele é espanhol e tá voltando pro seu país, né? Ah, tá. Tá saindo Vai do jogar no Benfica, Real, saindo do Benfica mas pro ele Real. é espanhol. Mas ele é espanhol. Entendi. Léo, uma parada que eu queria muito comentar contigo do jogo de ontem, a gente tem falado um pouquinho aqui no programa, a gente abordou esse assunto sobre essa questão da imagem, que você fala que o jogador se autopromove às vezes hoje, né? Tu gosta do Cristiano, acho que tu gosta, né? Já tá fazendo isso Não, a gente citou isso, né? Quem cara. talvez seja o número 1 disso era Beckham, há um tempo atrás, que era um cara que jogava olhando pro telão, ver se ele tava aparecendo, você via que ele olhava, ia bater uma falta, ele ajeitava o cabelo. Sabe o Aí eu tenho uma opinião. ontem vendo a final, os pênaltis, a comemoração, eu não duvido nem um pouco da emoção dele. Com certeza é real. Já tô contigo. Pô, ele. Se promove demais, Já né? tô contigo. Pô, mas ele não querer olhar os pênaltis. Pô, acaba os pênaltis, todo mundo corre, aí ele se joga no chão. Já tô contigo. Porra, Sabe o que aquilo que é pra ele ficar sozinho, a câmera só nele, ninguém do lado, ele se autopromover ali, Mas olha aparecer só, pro mundo tô inteiro. contigo. Porra, durante cara. os pênaltis, Não os caras precisa batiam, disso. faziam gol, filmavam o cara comemorando e a câmera já ia pro Cristiano, pô. É. Então, assim, o Cristiano, ele sabe, Ele sabe, que a câmera tá nele Que o tá tempo nele. inteiro. Eu vou mais longe. Cara, eu posso estar falando assim um absurdo tremendo. E aí ele não quer fazer igual aos outros, ele quer fazer Ele quer fazer diferente. Eu posso estar falando um absurdo tremendo. Eu sou fã número 1 dele. Principalmente, não, lógico, obviamente, pelo que ele é, mas principalmente pelo que ele representa para uma nação pequena e sofrida. Porque Portugal, a gente tem um ditado até que eu não posso nem falar aqui, mas que dizem que Portugal é o da Europa, né? É. Que, enfim. Respeito muito fã número 1, mas olha só, eu vou chegar num absurdo, posso estar falando um absurdo, mas eu acho ontem que quando ele é substituído, que ele põe a mão na coxa, ele não sente a coxa. Olha só a percepção que eu tenho do Cristiano e do jogo. Eu acho que já estava acho que foi aos 88, Sim, 89 muito minutos. final do jogo. O Cristiano tem 40 anos de idade e já tinha feito dele, que foi o gol de empate, ele já tinha sido influente no jogo. E Portugal ia jogar uma prorrogação, mais 30 minutos. Ele não tinha condição física. E de repente não quis sair só por sair. De repente foi, pô, deixa eu sentir. Sabe qual é? Pô, o Cristiano foi Não substituído. foi uma opção do treinador retirá-lo. E minutos Pô, antes. faz total sentido, Minutos Léo. antes ele vai no Roberto, no Martínez e conversa. É Martínez, né? Alberto Martínez. sim. Ele vai no Martínez, tapa, né, pra não ter a leitura labial, conversa qualquer coisa, minutos depois, ele senta no gramado, põe a mão na coxa e é substituído. Cara, pra mim, eu posso não falar um sei. absurdo tremendo, Não, então. mas pra mim é tudo esquematizado, tudo programado. O Cristiano deu Faz uma entrevista sentido. dizendo que ele sentiu no aquecimento. Mas... Bruno, quem sente muscular no aquecimento e joga 90 minutos? Ninguém, irmão. justamente. Com 40 Ninguém. anos... Ninguém.
Apesar de ter 28,9 fisiologicamente, que foi um estudo que fizeram lá, pô. Então, assim, ele sabe o tamanho que ele tem, ele sabe a relevância que ele tem, e aí ele não deixa isso escapar de certa maneira. Não, vou sentir aqui pra Tu sair. vê muito, Otávio, futebol europeu? Então, Acompanha pouco, não tem tempo. eu acompanho pouco, cara. Porque é muito jogo que eu tenho que ver, né? Do lado do nosso time, né? Então eu vejo pouco por causa dos horários e tal. Mas eu acompanho. Conseguiu ver sigo... ontem? Não, ontem eu não consegui Não? ver. Mas eu fico acompanhando, a gente fica comentando. E eu, assim, eu também gosto. Não tem como falar do Cristiano Ronaldo. Eu acho que. Eu falo até com meus atletas lá, né? Eu falo, pô, você não está preparado para crítica, você não é nada. O pessoal critica o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. Você vão te criticar muito ainda. Então tem não que vai tá relaxando. muito, tem que estar muito Tu pronto. deve usar muito o isso. exemplo do Cristiano, né? Porque ele é um cara que tu vê que o trabalho. Porque você como vê que ele foi o trabalho, exatamente. Porque ele trabalha. E eu acho que até tudo dele pensar, até essa lance da coxa, que pode ter sido realmente. Mas você vê que ele tá ligado no que tá acontecendo. Tudo. Isso aí já demonstra que ele tá ligado. Ele não tá ali por tá. Não. Muito jogador vai pro jogo e tá por jogar. Ele Ele não joga. atenta o tempo Ele inteiro. não, ele está Tudo, ligado tudo. em todas as situações que estão acontecendo. Tudo, Então tudo, isso já tudo. torna ele muito diferente. Cara, eu Ele vou faz o aproveitar. gol, ele faz o gol ontem, ele sai com a bola embaixo do braço assim. Só uma. Só uma. Só preciso de Que uma foi a primeira bola. bola que ele meio finalizou, né? É. E ele. Nossa, faz e o depois, gol. Cara, depois é bom do gol, a demais. câmera vai filmando ele com aquela cara de tipo assim, eu sou foda. Sou foda. Meu irmão, cara, que personagem. E eu vou ele é aproveitar muito que a bom. gente tá no assunto, que eu queria falar sobre o. Sobre o Cristiano, sobre esse lance que saiu. Saiu uma lista da IFFH, uma lista dos melhores da história, né? E a gente, pra ser polêmico, depois da corte, botaram o Messi à frente do Pelé, né? Você viu? Você comentou sobre isso. Acho que botaram Messi, Pelé, Maradona e Cristiano, se eu não me engano. Dá um Google aí, cara, tu vai achar Vou a ver, lista vou procurar. dos melhores da história. Rezando pra que IFFH. esteja errada essa lista. O Você que eu esteja tinha pra falando dizer é o mentira. seguinte. E aí, podem me criticar, porque quem não aguenta crítica não vai a lugar nenhum. Podem me criticar. Pra mim, na cabeceira da mesa, senta o Messi. Na outra cabeceira da mesa, e eu tô falando isso só porque eu apontei o dedo ao Cristiano pelo que ele fez ontem. E ele tem sido muito. Já tem a lista aqui. Ele tem sido muito. Tem feito muito marketing pessoal. Mas apesar disso, tá? Por isso que eu tô falando. Messi numa cabeceira e na outra cabeceira é o Cristiano. Aí aqui assim, ó, senta o Pelé e o Maradona. Na minha opinião, essa lista ela só tá trocada. É Messi, Cristiano, Pelé e Maradona. Me critiquem. Caralho, mas... Então, eu não consigo. Mas vai criticar muito. Eu vou criticar já agora. Eu não consigo botar o Cristiano nessa mesa, Que junto isso? com esses caras. A lista ficou assim, ó, da IFFHS, que é a Federação Internacional de Estatística e Futebol, né? Que, então, eles analisam muito por número, né? Aí é a parada que eu sou... O número do Cristiano é um A gente, absurdo. a gente falou no Paulo Nunes, no off aqui, você falou assim, ele não era tão vistoso, mas era efetivo. O Ok, Cristiano... mas ele não vai aparecer nessa Paulo lista aí, Nunes o Paulo Não, tô dando um Nunes. exemplo de efetividade. Não, ok, Tô dando um exemplo. mas aí... O cara que tem Mas muito pra ser número... melhor do mundo não é só o número, a análise. Não só o é, número. pô. Eu sou muito contra... Não é que eu sou contra número, mas eu não gosto de me basear O em número é números. frio pra isso. Pô, Que isso ele é isso? frio. 940 gols é frio? Frio. Me fala o que é quente Então, então, o irmão. Romário tem 1.200 e não tá aqui na lista. Não, A não, lista- calma aí. A lista é Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, os 4 primeiros. Cruyff, Ronaldo, R9, Zidane e Beckenbauer. Então, eu queria fazer um parêntese só pra essa lista. O quinto nome, Johan Cruyff, pra mim é o jogador que mais influenciou o futebol. E Por vários enquanto esteve em aspectos. campo e depois que esteve na beira dele, pra mim é o cara mais a influente lista- do futebol. Porque o Barcelona vira o que é Sim. por causa dele, aquela lista- Holanda. A lista é até o 8º ali. Concordo com você. Então o Cruyff pra mim é o mais influente do futebol mundial de toda a história. A lista estava até o 8º ali que eu falei, né? Beckenbauer 8º, Di Stefano 9º e Ronaldinho Gaúcho em 10º. Eu não tem um fenômeno aí, não? Fenômeno é Fenômeno o tá o- 6º. Ah, o sexto. Messi, Pelé, Maradona, Tá. Cristiano Ronaldo, Cruyff, Tá. Ronaldo, Zidane, Beckenbauer, Di Stefano e Ronaldinho Gaúcho. Eu troco a ordem. Estranho só o PH não tá nessa lista. Ainda. Então é isso, assim, eu não consigo botar a lista aqui de gênios, né? A lista aqui é Só tem de gênio. extra classe. Tecnicamente, o pior deles pra mim é o Cristiano Ronaldo. Que isso, vocês não acompanharam o Cristiano desde o início, não é possível.
Pra mim É porque, quem usa sabe- mais o mental, quem usa mais o físico, quem usa mais o tático. Não, mas talvez. ele tinha muita habilidade. isso, Ele fazia, irmão? ele fazia tinha. cada- Sim. Eu morei em Portugal. Tinha. Sim. Mas ele não se... Quando ele explode, o depois drible já ele- ficou de... Que isso, irmão? E o Cristiano Ronaldo ainda é muito duro de quadril, não dá, não tá nessa lista aqui, não. Olha só, Quê? deixa eu Não contar dá uma coisa pra pra dar- vocês. Depois que ele virou robozão? Pô, o apelido dele é Robozão. Eu morei em Eu Portugal. não vi Beckenbauer, eu não vi de Stefano, não vi Pelé. A Pelé Ó. eu vi muito, consumi muito vídeo, mas... A maior. Eu não sei se eu posso falar, mas a maior mentira que eu posso ouvir acerca do futebol, do mundo do futebol, é que o Cristiano chegou onde chegou só por trabalhar muito. Isso pra mim é a maior loucura que podem dizer. Eu morei em Portugal de 2003 a 2008. Eu vi o Cristiano nascer no Sporting ali. Acho que ele parece em 2003. E aí é campeão da Champions com o United em 2008. Ele Gente, é revelado em 2002. deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pega o Cristiano, quando ele sobe pro Sporting, que é o meu time de coração também, muito por conta dele. Ele foi formado lá. Pega ele. Falando em clube formador, tá aí o Sporting. O Sporting é um exemplo na É, a Europa. gente chegou lá. É. A gente chegou lá. Conheceu a conversar com academia lá, o Alcochete lá, né? Lá é top. Ele chega no United, cara, o que ele menos fazia era gol. O que ele mais fazia era dar espetáculo. É porque vocês não estão Não, eu lembrando. concordo. Eu lembro E, ó, disso. e eu vou dizer mais. Eu não sei, o Bruno acho que acompanha da mesa aqui, depois de mim, acho que é o que mais acompanha o futebol europeu. Eu devoro. Então, eu chuto que você, Igor, não devia assistir futebol europeu. Não assiste muito hoje, mas naquela época tu devia assistir menos ainda, né? Menos ainda. Irmão, o que o Cristiano Não, mas Ronaldo eu já- fazia no Sim, United mas com tinha- a bola era loucura. Não, beleza, mas a gente vê vídeo, aí tu vê... Beleza, aí eu vejo programa de esporte, que aí vai passar os lances. Mas naquela época não passava tanto, não. Aqui, da Europa. Não, ok. Hoje mas- tá mais, não tá? Não, tá muito Hoje mais. tá muito mais Hoje aqui você no tem Brasil. 300 Por isso que eu tô te streamers falando. que passam, cada um passa uma liga. Fazer a TV passa campeonato alemão, português é de graça. Eu tô citando isso porque tem muita gente que não via... Hoje o futebol europeu tá muito estampado aqui pra gente. Você tem que entender que existem opiniões. Você quer colocar na minha cabeça a sua opinião. Você tem bons argumentos. Porra, é. Não. E a Federação de Futebol e Estatística do Mundo te dá bons argumentos que ele bota ele em quarto. Não, eu só quero Mas dizer... eu tenho um argumento que não tem condição nem estar aqui nessa Não, eu só nessa quero dizer pra slide. vocês que o Cristiano, tecnicamente, habilidade, ele sempre foi especialíssimo. Ele sempre foi especial, cara. O Cristiano não é esse cara do Real Madrid. No início, não. No início ele apareceu especial. Mas ele não é esse cara de empurrar a bola igual ele empurrou ontem, não. Ele nunca foi esse cara. Não, tá 40 anos. Ele era Normal. muito especial. Sim. Tecnicamente muito. Vamos lá, que o convidado é o Otávio. Otávio, eu quero saber a sua lista. Obrigado. Então, assim, quero saber quais Não, são os mas- 3 maiores que você viu jogar aí. Não, assim, Que você viu jogar. eu não gosto de discordar, não, né? Sou convidado. Não, né? mas vambora. A intenção é mas você quer não discordar, aqui. pô. Mas o Pelé, assim, porque o Pelé não é só os vídeos que a gente viu, é o pessoal comentando, né? Quando você chega pra conversar com o pessoal. E eu tive o prazer de 2 vezes encontrar o Pelé, assim, pessoalmente. Cara, ele já. Tu olha pra ele já ilumina. É um negócio, meu irmão. O cara é diferente mesmo. Aí fica até arrepiado. A Ele alcunha de rei do futebol não é a Ele tua. é Você diferente. tinha que defender o Pelé, pô. Pelé, a Ela academia é- tá lá implantada, pô. Não, tem mas, como. mas é diferente, cara. Sim, é sim. diferente. E você vê na época, você pega os vídeos, cara, e assim, as valências físicas daquele cara, o que o cara já saltava, o que o cara já. Naquela Você imagina esse cara treinando. Com a melhor chuteira, com a melhor bola, com a melhor camisa. Exatamente. Então, assim. Que a camisa dele chovia, ele ganhava 2 quilos, Pô, porque a camisa molhava. a gente pegou essa camisa pesada. No Flamengo lá, eu peguei aquela Adidas. Com aquele número de veludo? Aquela pesadona, com short azul, era camisa de... Era muito pesada. Então, tu imagina nessa época. Então, assim, o Pelé, cara, é uma coisa... Tem um vídeo na internet que é fora quem de quiser, série, a gente Pelé pode é até fora de botar, série. editar Mas- esse vídeo e botar no ar aí. Porque é muito gênio, ele pensava na Tem um frente. vídeo na internet que mostra o lance do Zidane, do Iniesta, do Ronaldinho, do Ronaldo, que o Pelé já fazia É lá isso, atrás. é isso. O Pelé é isso. fazia coisas no futebol É que isso. ninguém É, fazia. Tem que É, avisar é. pra IFHS. É porque ela trabalha com número. Tem que Ela avisar trabalha com número. Tem que avisar pra eles e pra você. Botou o Messi na porque ela valia muito número, Léo. É porque ela trabalha valia com muito número. E Ela só trabalha jogo com número. oficial. Antigamente o Santos passava 6 meses do ano É. fazendo amistosos, campeonatos Não, não oficiais. o- Então, assim, era outro. Não tem como comparar número com o Pelé. E ainda assim ele tá em segundo. De uma geração que hoje é tudo em número. E que, pô, parabéns aqui ao mesmo. Maradona também, que tá em terceiro, com uma carreira não tão Longa, né? longa como o Cristiano Ronaldo, que jogou de 17 aos 40 em alto nível. Exatamente. E aí entra a parte que eu quero te falar que eu volto lá na parte do que tu Dos me 4 perguntou, valências, das das 4 4 valências.
Os caras são técnicos pra caraca. O Maradona não se cuidava. O que tu gosta de ver? Tu gosta de ver o Maradona ou tu gosta de ver o que vocês falaram aí que se jogou no profissional e... Sim. Eu tô falando... Só pra... Eu não tô querendo falar que Como é o a mais pergunta, importante. Otávio? Como é que é a pergunta? Ou gosta de ver o Maradona ou... Ou o que vocês falaram que joga no profissional agora, que fica da física, da parte Paulo Henrique, o PH. PH do Ah, Vasco. mas qualquer um aí. Qualquer Então, um, assim, exato. a técnica é o que faz, é o que te leva pro estádio. Com certeza. Não, lógico. É o que te leva pro O estádio. comparativo. Agora, Otávio, o que é importante pro menino jogar hoje? É tudo. Tudo. Ah, eu não consigo. Sem mental não joga, sem não físico consigo, não joga, não sem consigo. tática. É. Mas talvez sem tática joga, você vai corrigir a parte tática dele lá, No talvez. nível, Não, é- no nível máximo não Se joga. não tiver tática Sem- também sem não tática, joga. né? Né? Entendimento Você, vê, tático. você pode ver o jogo do Brasil. A gente teve França e Espanha, que foi, né? 3 jogaço. horas, E 4 depois horas. teve o jogo do Brasil, não foi? Tem uma diferença absurda. Aí eu tô falando do jogo do Brasil dos caras que estão jogando em alto nível. Aí a gente tá falando da circulação de bola. Você viu a lentidão da circulação de bola? Sofria, o Brasil sofria pra sair jogando. Pô, não pode o time do Brasil circular. O gramado tá muito. Mas não pode, cara. Não pode o time do Brasil circular a bola daquele jeito. Exato. E aí vai ficar difícil Mas mesmo de entrar. o interessante disso, eu concordo, tá? Mas o interessante disso é que todo mundo joga na Europa e todo mundo brilha nos seus times na Europa. O que acontece? Você acha que é o meio. treinamento? É o meio. Você acha que o Ancelotti pode resolver isso? Não, eu acho que é o meio. É o meio. É o meio. E a cultura. O jogador brasileiro é preguiçoso, cara. Por isso que ele para de jogar. Por que o Messi. Você acha, então, que quando ele veste a amarelinha, ele veste junto à preguiça também? Não, eles estão juntos. É a mesma cultura, tá ali. Se não tiver um cara firme, Um Ancelotti? só com, que vai ser, que eu acho que também é a longo prazo, porque futebol, o cara entrou ontem, o pessoal já queria um resultado no dia seguinte, não tem não dá. como. Eu posso dar um exemplo sobre isso? Pode, eu acho lógico. que você me discorda se eu estiver errado. Sabe quem apareceu ontem, que eu só vi ontem no banco, na hora da comemoração, na seleção portuguesa? João Félix. João Félix. Tem 2 anos que o João Félix não joga em alto nível. Bate, volta, E bate. ele está na volta. seleção por quê? Porque ele faz parte do meio de seleção, ele está lá desde 13, 14, 15, ele entende do conceito, quem convoca, e o Roberto Martínez é um treinador novo. O Roberto Martínez não é o Fernando Santos que estava com o João Félix quando o João Félix estava voando. Então, o João Félix é um cara que, se fosse brasileiro, ninguém aceita a convocação do João Félix. Talvez não tivesse na seleção. Como durante um tempo o Casemiro jogou mal ali no Real Madrid, no final foi vendido, ninguém aceitava a convocação do Casemiro. Então, o meio seleção brasileira, a cultura seleção brasileira não existe. É. A cultura da seleção brasileira é da preguiça, da resenha, É isso. do carteado. Fizeram a pergunta para o Ancelotti se ele ia cantar na coletiva dele uma música brasileira. Na apresentação. Porque é assim que se recebe. O meio brasileiro é isso. E às vezes o meio português, a seleção mais portuguesa, sério, mas- é mais sério. Então o João Félix vai ser convocado, mesmo estando mal, porque ele é jogador da seleção portuguesa. Então, o jogador de seleção portuguesa, ele vai ser convocado, ele aceita-se que esse desnível de, tá tomando mal. Mas é entender que precisa existir um bom senso entre essa questão. Não é porque o cara que ele vai ser sempre. Mas é um bom senso, eu acho. Que tem, é o tem que haver... meio que eu acho que o Otávio estava dizendo que faz muito eu parte. acho que tem um meio, né? Porque ele vai pra lá, lá é multa, é rigoroso. Sim. Aqui, no Brasil, claro que agora é o Ancelotti aí e tal, mas aqui no Brasil, a maioria dos treinadores, e aí é que eu acho, por que vem um gringo e às vezes a maioria das vezes dá certo? Porque ninguém bate no gringo, todo mundo respeita o gringo pega a chave do clube, aí tu chega um cara do Brasil, tipo o Zé Ricardo, por exemplo, cara é espancado o tempo todo. É. Aí tu jogou aonde, tu não sei o quê, nunca foi campeão, nunca não sei o quê. O cara sabe pra caramba de futebol, mas ninguém tem paciência. E o futebol é esporte coletivo que tu precisa de tempo. Exato. Que você precisa ter fazer a integração de todo mundo. Aí não tem paciência pra esse cara. Mas pro gringo, você tem paciência. Aí Aí o que o treinador faz? Pô, eu não vou bater de frente com os caras têm moral. Aí ele faz o quê? Pacto de mediocridade com os jogadores. Porque ele não tem a chave do clube. Exato. Aí ele começa a afinar pra um, começa a afinar pra outro. Começa a fingir que não vê, começa a fingir que não vê o outro. Aí Porque não o dá jogador certo. tem uma moral, ele vai entrar nessa dividida, ele quer garantir emprego. A maioria é assim, cara. Não tô falando que todos fazem, mas se você for Eu parar pra concordo, ver, cara, eu o concordo. treinador Concordo. brasileiro, ele não chega com a chave do clube, ele chega pra ocupar um espaço ali há pouco tempo, sem moral nenhuma com os atletas. E a imprensa já tira a tua moral, pô. E dando a vida imprensa- pelo contrato. A imprensa já tira a tua moral. Na E aí, federação. cara, tu chega muito esvaziado, cara. E tem outra, na seleção brasileira, que também a seleção portuguesa, italiana, como é pequeno, são sempre os mesmos jogadores, cara. Era isso que eu ia falar a Eles respeito vêm- do João Félix. Não, mas aí já discordo um pouco. Não, tem gente pra Tem trazer pro muita lugar. safra de Portugal agora. Tem gente Eu pra trazer pro lugar sei, dele. mas não é a quantidade do Brasil. É, O Brasil, exatamente. a rotatividade É, é isso. muito grande. Concordo. E aí, a gente, como eu falo, a gente é sonhador o tempo todo. O brasileiro é alucinado.
Ele não é realista. Então ele já quer o cara amanhã na seleção. E aí a imprensa já faz, não sei, aí já tem que levar o cara amanhã, já tira outro. Então tu vai toda hora mudando, do 17 ao profissional, cara, é totalmente diferente a seleção. Pô, você... Então você não cria laços É. afetivos entre os caras, pô. Exato. Você não cria. Entendeu? Então é difícil você criar isso de uma hora pra outra. Né? Sim. Você tem que criar laços. O futebol é relacionamento. Quando você falou que o brasileiro é alucinado, que quer que bote logo o cara e tal, esse jogo contra o Equador, eu só vi 40 minutos. Depois eu fui pra minha pelada lá. O Estevão jogou de titular. E aí? Foi bem Foi abaixo. mal. Foi mal. Entendeu? Mal. É isso. O brasileiro, o Estevão deita e rola aqui, meu irmão. Deixa o moleque chegar lá na Europa. Deixa ele se firmar lá na Europa, que lá se aprende a jogar futebol. Não, o Estevão tá em formação ainda. Ele tá em formação, ele não isso. tá Ele pronto. não tá pronto. Ele não tá Surpreendeu pronto. a Não, mas sorte, vamos lá. Não, mas... Aqui pro Brasil ele tá pronto. Não, beleza. Mas tu acha que ele não tem que ser convocado? Não, tem que ser convocado. Tem que ser. O que eu tô dizendo, pegando no gancho dele ali, que ele falou assim, o brasileiro é alucinado, ele quer que Não. bote logo o cara. O Estevão hoje não é titular da seleção E aí brasileira. você não pode cobrar. Eu acho que Inclusive, você não pode cobrar. ok. Inclusive, ele está longe de ser titular da seleção brasileira, na minha opinião. Mas Não, e o mas- Ancelotti botar ele lá pra titular? Não, tudo bem. Mas eu. Vamos, Não, beleza. Me critique, vamos apostar que não joga de titular? Não, eu também acho que não, mas... Não joga, não tá pronto. Mas o Ancelotti acho que identificou que ele tá pronto. Não, gente, olha só. O Estevão tá pronto pra ir pra uma Copa. Ele tá pronto, ele vai ser convocado. Mas pronto pra ser titular, o Estevão tá muito longe de estar no nível do Rafinha, muito longe do nível do Vini, muito longe do nível do Rodrigo. Eu acho que o que você tá querendo dizer é o seguinte: a gente não pode criar uma expectativa de que o Estevão vai ser a solução da seleção brasileira. Tem pegando gente no gancho tem dele, gente que o Brasil- acredita. Tem gente que acredita. Não, olha só, eu acredito muito no moleque. É, e virão. acho que daqui a 3, 4, na Não, próxima agora- Copa, talvez ele seja um fenômeno. Sim. Não, ele joga muito, Joga mesmo. muita bola, muito. muita bola. Só que hoje... Até em comparação com o Endrick, que saiu do Palmeiras na mesma safra, ele joga muito mais que o Endrick. Eu não vi o Endrick jogar essa bola toda ainda. Superestimado. Me O Endrick, critiquem. Você sabe, você vê, Cara, cara, o físico dele muito me mas ele é critiquem. muito forte pra Superestimado. idade É, dele. então. Finaliza muito bem pra idade dele, bate muito bem Então, na não, bola, eu força. acho que o Endrick acabou ganhando relevância mais pela questão física. Sim. Isso. E o Estevão, você é mais pela questão técnica. Não, o Estevão, o Igor, o Técnica. Estevão Ele é vai, diferente, vai ele é- ser muito importante pra seleção daqui a alguns anos. Copa de 2026, na minha opinião, ele não é titular. Não, e aí eu acho isso. E aqui é tudo precoce, cara. Por isso que eu peguei Porque- nesse gancho. Porque o que acontece? Lá, o Sub-23 lá funciona pra caramba. Por quê? Eu sempre falo, até pros meus amigos, né, quando a gente vai conversar. Eu não gosto de conversar de futebol, não. Mas assim, conversando sobre... quando eles começam a criticar os jogadores, né? Eu falo, cara, você tá com quantos anos? 50. O outro tá com 40. Pô, tu faz besteira até hoje, meu irmão. Tu moleque tem 20 e poucos, cara, milionário. Como é que tu quer maturidade desse moleque de 17, 18, 19, morando sozinho, indo lá pra longe? Só é bonito na televisão. No frio. O dia a dia é muito ruim, cara. É. O dia a dia é muito ruim. E aí a gente quer cobrar um menino uma resposta que às vezes ele nem quer, pô. Ele nem quer pra ele aquilo. Ah, mas ele tem que ser... Deveria, mas não é obrigação, pô. O cara tá ali pra jogar bola. Ele tá ali pra fazer um negócio. Ah, não, porque ele tem... Não tem nada. E vocês não fazem isso. Só que a gente não. A gente quer... Então, assim, a gente não tem um sub-23, a gente já... O moleque 17 já tá velho. Só, cara, você vai amadurecer... O futebol é igual a vida. Você vai amadurecer com o tempo, cara. O jogo é vivência, pô. Quanto mais experiência você viveu dentro do campo, a melhor vai ser a tua tomada de decisão, junto com as informações que você vai receber dos treinadores. Quando você falou do Enzo aí, falou que ele tem 22 anos, muita gente que vai assistir deve pensar assim, pô, já tá velho. Exatamente. Quando você fala do Enzo com 22. Por isso que eu te falo, exatamente. E eu não acho que ele tá velho, pô. Não, com 22 certeza anos é um moleque, cara. É. Um moleque. Se você conversar, você vai ver. Você pega os meninos mais novos aí. Tá todo mundo à noite bebendo. Moleque de 22 anos tá aí na faculdade, tomando cerveja todo dia, zoando, plantão. Exato. Que é Ó, da idade, cara. Mas no futebol faz não. parte. No futebol ele tem que resolver o jogo. Só para terminar o meu raciocínio da seleção, gente precisa terminar. o Ancelotti ele pode ajudar muito no sentido de não ceder à pressão. Porque a imprensa brasileira, como você citou, eu acho que ela faz o trabalho Atrapalha dela. muito. Faz o trabalho dela, mas ela é muito sensacionalista. Atrapalha muito. Ela atrapalha muito. Atrapalha muito. E junto com ela vem a massa, que é facilmente consegue manobrar. A imprensa consegue manobrar grande parte dos torcedores quando fala que o fulaninho tem que jogar e o Beltraninho não. Nesse sentido, eu acho que o Ancelotti pode ajudar muito. Sim. Porque ele não vai ceder essa pressão. Exatamente. Com certeza. Tinha o Dorival lá, e o Dorival, um dia ou outro, ele ia ceder a pressão da imprensa, da torcida. O Ancelotti não, meu irmão. O Ancelotti tem a ideia dele e vai. Então, nesse sentido, eu acho que pode ajudar. Não, exatamente, é isso. A gente está caminhando para a parte final. Otávio, novamente agradecer a sua participação aqui. E aí eu queria te fazer uma pergunta aí com base nisso que a gente estava falando agora.
Quem são os seus top 3 aí que você viu jogar? Que você viu jogar, assim? Que eu vi É, jogar? que você viu jogar. Quem são as pessoas que mais te chamaram? Todo mundo aqui é apaixonado pelo esporte. Quem é aquele cara que Sim. você parava pra ver? Não, um cara que eu olho assim, é o Ronaldinho Gaúcho, eu acho uma coisa de louco. Showman, né? É, uma coisa de louco. Eu acho esse cara aí Gênio. fantástico, né? Aí tem Romário e Ronaldo. Fenômeno também era... E o Edmundo também. É. O Edmundo jogava muita bola, cara. Edmundo é teu parceiro, né? Não, Então mas bota mais um, vai. São 5. E vai. eu vi. A gente, Viu o a gente auge, viu né? o Edmundo jogar, né? Não, assim, era absurdo o que ele fazia, né, cara? É. Outro que eu vi Mais jogar. Só pra falar de Vasco um pouquinho, meu máximo ídolo é o Juninho Pernambucano. Abaixo vem o Edmundo. Me critiquem. Mais um. Tive muita gente boa naquela Tem seleção. muito. Não, e 94, pegou 90 novo cara, também, né? o próprio Bebeto, eu adorava o Bebeto. É. Eu adorava o Bebeto. Adorava. Pô, Adorava. quando eu era Bebeto moleque, jogou eu era muito fã do Bebeto. muito. É. Eu queria jogar bola com um shortzinho por É. dentro do calção, assim. É. Sobrando aqui um pouquinho. Que ninguém jogava, né? Com Mas, Tony Gomadinho. quem mexe mesmo, o Ronaldinho Gaúcho, é É fantástico. o cara que tu É, que mais te é. chamou atenção. Foi. Aí depois eu lembro que fui numa despedida do Jorginho no futebol de areia. Aí levou o Ronaldinho Gaúcho, né? Tem que o cara jogando na areia também, cara. Gênio. É Pô, ele brincadeira, vai jogando cara. salão, o cara faz É o salão. brincadeira, cara. Tu viu, não? Eu vi na rede social. Eu vi, O, tá rodando. O elástico, É. né? Ele dá dois Ele dá elásticos dois seguidos, né? elásticos seguidos. É brincadeira. Meu irmão, os elásticos sai perfeito os dois. Seco. E o segundo, ele dá o elástico e volta. Porra, meu irmão. O zagueiro tá assim, né? Quando acaba o E corte aí, do e aí a vídeo. gente fala, não, porque esses caras tinham que estar jogando se eles quiserem. É muito difícil, cara. Se eles quiserem, cara, não quer jogar, pô. É, você Parou. falou... E Você assim, citou e foi uma pena, porque não teve transição, né? Pra molecada, teve. né, cara? Esses caras pararam, Adriano, o ele... Ronaldo, Adriano, Gaúcho, rival. Não, Ele Kaká não acabou, teve- não, Kaká acabou também. Não né? teve essa Gente. transição pra molecada. A molecada já assumiu e aqui tem que ganhar. É o que eu falo, começa o Campeonato Brasileiro, todo mundo tem que ganhar. É. Tem time que tu sabe que não vai chegar, Só cara. ganha um, pô. E não, e tem time que tu sabe que não vai chegar, É. cara. Tem 13 grandes. E se não for o campeão, cai 3 Aí técnicos. cai todo mundo, exatamente. Não, Na vamos montar sexta aqui rodada pra já gente. caiu Ó, 5. cara, você tem a meta que vai ficar em oitavo, pô, sul-americana, sei lá. Bota a meta pro cara realista. Irmão, e o que vier, não. Aqui o cara tem que ser campeão. Aí a torcida vai, quer brigar, quer não sei o quê, a imprensa bate. Muito difícil, É. que é difícil. E aí a gente vai perdendo, a gente tá ficando muito pra trás. Estamos ficando muito Se pra parar trás. é preocupante, cara. É sério, é preocupante. E no trabalho do Rezende lá, qual foi algum moleque assim que você viu que você... Pô, que pena que eu perdi fulano. A galera tomou alguma escolha errada, assim, que você viu, sentiu um talento Então, ali pra no- surgir. E que de alguma maneira, embora seja um ano, né? É, então no Resende ainda não, né? Ainda não Mais tive... na sua vida E, aí. e qual é alguém o que moleque você- que saiu de lá e que tá mais assim no topo, assim? É o que tá no titular do Vasco, sub-20? Não. Não, ele tá bem. Não, na verdade é o Jefinho, né? Que tá. Ah, o Jefinho. É, o verdade, verdade. Jefinho sai do Resende, tá no Jefinho. Botafogo, é. É, Foi bater no Leão, né? É. Jogou. é. O Alexandre mesmo teve a passagem lá, né? O zagueiro? É, da seleção agora, né? O zagueiro, É. o lateral. O Ah, zagueiro, legal, o zagueiro é, que verdade, estreou. verdade. O que estreou. O que estreou, que é de É. Caxias. É. Verdade. Ele, teve Ele foi Resende, é? Pô, Foi foi bem Resende, ele, né, tem no foto jogo. dele aí. Jogo, Foi bem no jogo. Foi bem no Foi jogo. bem no jogo. Ele foi um que comeu ele- grama. Ele acha passe vertical, pô. É, passa pra E frente. a história bom, dele é né? bem legal. Ele foi pra terceira divisão de Portugal sem salário, cara. Ele foi pra tentar lá. Teste, E aí- teste mesmo. E é o que eu falo pra esses meninos. Cara, faz o caminho que tu se garante no futebol. Futebol não é precoce, futebol é longo prazo. Vai ganhar casca. Vai lá pra fora, ganha uma casca. Tu se garante. Daqui a pouco tu vira negócio, pô. Pô, ele foi pra terceira divisão de Portugal. Provavelmente foi sem ninguém, ou foi com o Foi- empresário, de repente. Foi um cara que levou, mas É, nada pra demais. ajudar mesmo, É. né? E Destacou. E eu falo isso pros meninos, cara, tem mercado, agora vocês têm que andar pra trás. Mas não, o cara quer sair daqui pro Real Madrid, eles só querem isso. Quem é ele pra chegar no Real Madrid, Cara, né? eles são realistas, cara. São bons de bola, mas é muito difícil. Essa é a tua missão, né? Tá, botar lá na cabeça, a tua equipe lá, tem que botar mas, na cabeça aqui. mas o externo atrapalha muito, cara. É. O externo atrapalha muito. Pô, cara, mas assim, acho que a gente tá chegando ao final e assim, agradecer muito a sua presença. Eu acho que gostei muito de ouvir você falar, principalmente Tá porque fora do microfone. Aí. Você precisa ser ouvido. Tá, pode deixar. Pô, fica um ensinamento. Você falou coisas aqui que fazem o maior sentido e eu nunca tinha escutado ninguém falar, cara. Pô, eu escuto um monte de gente falar de pai, falar mal de pai e o cara... Pô, você falou assim, Não falou mal de pai. não falou mal de pai. Você falou, pô, tem Olhou que orientar, pro pai como pai pô. mesmo, né?
você trouxe um negócio que é empatia, que é uma palavra que eu levo pra mim, na minha vida, caminha comigo. Porra, que é você se colocar no lugar do outro. Pô, o cara tá ali, tá vendo o sonho, ele vê um monte de coisa acontecer ali, vê um monte de exemplos na TV, o cara fala, caramba, meu filho vai ser isso, pô. E aí, pô, tu conseguir realmente educar dessa forma, como você trouxe, o futebol não é só... É muito mais do que somente a campo e bola. É uma formação. Eu digo muito que o esporte me formou como pessoa. Pô, eu hoje sou da forma como eu sou por conta muito do esporte. Então, cara, bacana demais ter você aqui, te ouvir. Quando ele Bom traz demais, irmão. Quando ele traz o lance do atleta que chegou e tá há 3 meses e não vai dispensar porque, pô, entende, é empatia total. Não, e pra você ver que é um projeto, né? Não parte só de você, pelo visto. Sim, tem as pessoas que estão com ela, A galera que tá junto contigo, lá, que a gente começou lá os falando. sócios, E de repente tem esse entendimento e essa empatia maior no clube que não é grande como os outros, porque de repente com 3 meses o atleta não entregou o resultado, ele vai ser chutado. Né? Então é uma diferença entre um time que forma do time grande, que de repente não olha para o atleta como humano e às vezes só quer resultado, vê como produto, né? Eu vou pedir pro Otávio também, já que ele pediu pra gente, brinde e tal. Eu falei que nem ensina que não, né? Se ele pode responder que sim, que não. A gente podia conhecer lá a estrutura do... Pô, lógico, quando vocês Resende, quiserem. participar lá Pô, ia ser bacana. Lógico, pode até levar lá, filmar, fazer o que vocês quiserem. Lá é a casa de vocês, pô. Bacana, legal. Lá é a casa de vocês. E agora, de fato, chegamos à parte final. Antes de fazer o foco final no Otávio para finalizar, eu vou comentar com o Léo para a gente falar dos nossos últimos patrocinadores que ficaram faltando aqui. A gente não deixou por último por questão nenhuma, só porque a gente dividiu aqui. Eu começo falando da Alta Performance, que é uma empresa de pneus e que, se você quiser, tanto para carro pesado como veículo de passeio normal, você consegue comprar pneus de qualidade lá, né? Inclusive, hoje, a gente tem uma parceria muito forte lá com a transportadora. Hoje, inclusive, eu comprei pneu com eles. Eles, além de venderem pneus para linha leve e linha pesada, eles reformam pneu também, são recalchutadora. Diogo, cara, o Diogo, aí, vou te falar, se tem um cara que tá empurrando e dando corda pro nosso sonho, é o Diogo. Diogo, um abraço e obrigado, irmão. Obrigado, Diogo Diogão. É o representante Diogo, da Alta. valeu mesmo. E falar um pouquinho também da Pisogran. Tá todo mundo em casa, né? Hoje, mercado imobiliário um boom aqui no Rio de Janeiro, pessoas comprando imóveis para investir, para morar e tal, moradia. Então, assim, quem tá fazendo aquela reforma e precisa de compra de mármore e granito de qualidade também, pode bater lá na Pisogran. Pisogran que tem a loja na Estrada dos Bandeirantes e tem uma outra extensão no Casa Shopping. Quer mármore e granito. Pode ir de olhos fechados. Olhos fechados. Pode. Qualidade. E falar da nossa impulsionadora aqui, que é a Maran Agência, que é a empresa que edita. Vocês têm gostado da nossa rede social lá, do nosso Instagram? Muito trabalho da Maran Agência, que também participa com a gente nessa tocada e acreditou no nosso projeto, nosso sonho. E estamos tocando juntos aí. Você inventou um trabalho para ela, gravar lá no Resende. Exatamente. Ela deve estar pensando assim agora, vou ter que ir para Resende. Ela vai gostar, com certeza. Ela vai com carinho, com toda certeza. Otávio, a gente sempre trabalha aqui, finaliza nosso programa com uma frase ou com um impacto, com uma pergunta. Eu sempre deixa o convidado ou nossos participantes aqui numa saia justa. Com você vai ser um pouquinho mais leve, tá? Se deu bem. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, algo que você ou o Resende tem como um lema para o trabalho de vocês, assim, uma frase de impacto que seja um lema de vocês ou um lema seu, Otávio, mesmo, para esse seu trabalho desenvolvido aí no Resende lá. Não, então, antes de falar a frase, posso me... Com toda certeza, né? vontade, Agradecer vocês aqui pelo carinho, pela recepção, foi bem legal. Agradecer as palavras do Igor aqui no final também. E a palavra que eu vou deixar, né? A frase que eu vou deixar é realmente em cima disso. Eu acho que... Eu até conversei com o Igor antes, de trabalhar num time de menor expressão, muitas vezes porque a gente faz o que a gente acredita, né, cara? E eu acho que quando a gente trabalha fazendo o que a gente acredita e que a gente gosta, é muito prazeroso, né? Não é só o dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que eu falo sempre com a minha equipe, a gente veio para fazer a diferença. Então, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas que estão com a gente. Eu acho que essa é a frase. Eu acho que a gente tem que fazer a diferença, porque a gente já, num país que já é sofrido, num país que todo mundo leva o sonho, e o lugar que a gente trabalha, a gente tem muita responsabilidade. Então, a gente tem que fazer a diferença na vida de cada um que passar pela gente, melhorando ele, principalmente como cidadão, né? Como homem, que legal, bacana. Tá na cara do Otávio aqui, nas palavras que ele trouxe aqui pra gente, que o Resende trabalha sério e que é isso que eles fazem com muito afinco, se percebe que
O trabalho de formação de atletas é complicado aqui no nosso país e com toda certeza o Resende está desenvolvendo isso muito bem através da figura do Otávio. Otávio, muito obrigado aqui também. Deixa meu agradecimento. Em breve nos vemos lá no Resende. Obrigado. Valeu, galera. Espero vocês lá, hein? Com certeza. Ficamos aqui. Muito obrigado a todos. Valeu. Não se esqueçam de deixar seu like, curtir, compartilhar e comentar. Se inscrever. E se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, galera. Valeu, galera. Valeu, Igor. Valeu, Léo. Valeu, Otávio. Valeu, Obrigado. gente. Tchau. Valeu. Valeu.